Prime Talks, então a gente está muito emocionado de receber esse time maravilhoso, né? Para falar hoje no primeiro, na verdade, abertura especial. Quem ainda não se cadastrou no Casa Parque Prime é o nosso programa de relacionamento para os profissionais do segmento de arquitetura e decoração. Só ler o QR Code, se cadastrar e a gente está aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Então, sem mais delongas, com vocês, Lu Fígaro, Fernando Forte e Daniel Mangabeira. Boa tarde. Bom, eu queria agradecer o convite do Casa Parque. Eu vou começar a falar, tá? Pode ser? Não tem nada muito programado, a ideia aqui é ser bem relaxado, ser um talk. Meu nome é Daniel Mangabeira, eu sou sócio do Bloco Arquitetos aqui de Brasília. Queria agradecer então ao Casa Parque o convite, agradecer a Lu e o Fernando e todos os presentes. A ideia aqui é a gente falar um pouco a respeito de identidade na arquitetura. A Lu e o Fernando vão fazer uma apresentação e depois eu vou instigá-los. Acho que a ideia é essa. Eu passo então a palavra para a Lu. Alô? Bom, vou me apresentando, prazer, Luciana, e também queria agradecer ao Casa Parque por essa oportunidade de estar do lado desses dois aqui, né? E espero que seja um talk gostoso. A gente vai falar sobre identidade na arquitetura. Então, eu já vou começando um pouco sobre o conceito, né? Porque como é que a gente define o que é uma identidade na arquitetura? Então, dentro desse desafio, né, que trouxeram para a gente nesse talk, a gente fez uma união, na verdade, que seria a identidade da marca com a identidade dos projetos. Então, assim a gente teria essa identidade, que seria a soma desses dois. Então, aqui um pouco uma apresentação minha e do Fernando. Eu trabalho com construção de marcas, construção e comunicação, marketing, design, experiências e UX, user experience. Então, é como que o usuário experiencia, por exemplo, um site, enfim, o trajeto desse usuário. E Fernando, arquiteto, urbanista, interiores e design. E aí eu vou explicar agora um pouco sobre o que é a identidade de marca, começando um pouquinho lá atrás, sobre a diferença entre branding e marketing, que eu não sei o quanto alguém sabe essa diferença, alguém sabe o que é branding, porque também é uma palavra muito recente, né? E essa frase é uma frase que eu ouvi muito jovem, do Mário Quintana, que eu acho que me despertou para o branding desde cedo, que tem muito a ver, né? Que tem a ver, pare de caçar as borboletas e cuide do seu jardim. Então, muito mais sobre a gente cuidar da nossa marca e deixar o público vir, né? Então, o público que tem a ver com essa identificação. E aqui uma forma bem rápida para entender, né? O marketing é como convidar alguém para sair e o branding é a razão para a pessoa dizer sim. Então, acho que fica meio fácil de entender, né, essa frase. E aí eu vou entrar um pouco na parte de identidade de marca mesmo. O que a maioria acha que é identidade de marca? Que ela está no nome, na logo e no máximo na paleta de cores. Só que a identidade é muito mais que isso, né? Então, o site é uma coisa que as pessoas também associam à identidade, a papelaria e os mimos também é uma coisa comum. Mas a identidade ela é muito mais profunda que isso. Então, a coerência na comunicação também é algo que as pessoas estão mais acostumadas a associar. Então, eu quero a minha newsletter combinando com o meu Instagram, por exemplo, meu feed no Instagram aí do lado. Mas, então, ela carrega outras coisas, como o estilo de vida desse público, né? O estilo
vida que essa marca se encaixa, os valores, a visão, as pessoas. Então, o que essa marca pensa sobre o mundo, onde ela quer chegar, que valores que ela quer apoiar, que pessoas ela quer apoiar. Então, aqui é um exemplo de um vídeo que a gente fez para Carbono, que falava sobre diversidade, por exemplo, os códigos e mitos, as experiências que essa marca proporciona, os eventos, como o evento que a gente está tendo agora, identidade sensorial, então o que a gente oferece para comer, para o cheiro da marca, o som daquela loja, como a gente recebe o nosso cliente, né? Isso tudo faz parte da identidade da marca. A louça que a gente serve, eu brinco muito com isso, eu falo, às vezes é até a colherinha do café, né? O cuidado que você tem, como que você recebe o seu cliente, né? E isso já dita muito, né? Que tipo de louça, por exemplo, você escolhe, pode ser bobo, mas a identidade ela está em vários sinais ali. Que livros que você coloca na sua mesa de sempre, enquanto o seu cliente está esperando para ser atendido, ou que estão lá na sua estante. Como você se apresenta nas redes sociais. Aqui eu coloquei um exemplo de antes e depois de um cliente que era uma construtora, né? Então, como fica, né, o visual quando você entra no Instagram pela primeira vez e vê meio que essa confusão, essa bagunça visual e a diferença de você olhar e ter alguma organização, você saber por onde você começa, né? Parcerias, então, co-branding, parcerias, então, evento que a gente fez da Juliana Romano na Decameron, por exemplo, que tinha um fit entre marcas. Mensagens e sensações, a mesma coisa, né? Também um antes e depois, para a gente ver. Então, aqui a gente fala sobre óculos usando imagens que já estão rodando. Ali a gente fala um pouco sobre o lifestyle dessa empresa, que era uma importadora de óculos, por exemplo. O vestuário, então, tanto o nosso, né, como profissionais, de repente, que estão à frente do seu negócio, ou mesmo da nossa equipe. As crenças e atitudes dessa marca. Então, o que ela acredita, o que tem a ver, o que não tem. E aí tem vários moods, né, que a gente faz. Depende do cliente, a gente entra para tatear essa identidade, né, que não é uma coisa necessariamente tão objetiva. Então, tem muito desse espírito. É interessante construir isso, porque todo mundo meio que entende a estratégia criativa da marca, né? Onde ela está, dá para entender um pouquinho. Então, design, objetos, a arte, como que essa marca se conecta com a arte, porque pode ser desde uma obra de arte até um post que faz no Instagram, que tem a ver com a arte. E aí eu vou só encerrar aqui para falar da identidade. O objetivo da identidade, na verdade, o resultado de uma boa identidade, uma identidade coerente, é causar uma identificação em determinado público. E aí é interessante ver como que o público se identifica, né? Aqui eu trouxe esse exemplo, foi muito curioso. Eu tenho esse Instagram e um blog que fala sobre minimalismo, que é o Minima, que foi um hobby para mim, até um dia que um cara entrou em contato comigo e falou: oi, eu queria fazer minha casa com você. Eu falei: eu não sou arquiteto. Ele falou: não, mas eu estou com um terreno aqui no jardim de 600 metros quadrados e eu queria fazer com você. Eu falei: tá, mas eu não sou arquiteto, eu posso te indicar, tem um monte de arquiteto que eu posso te indicar. Sou casada com arquiteto. Eu falei, ele falou: não, você pode fazer o interior? Eu falei: eu também não faço interiores, né? Mas por que você enganou que eu que tenho que fazer sua casa e não posso ser outra pessoa? E ele falou: eu quero me sentir na minha casa quando eu me sinto no seu Instagram. Nesse Instagram, no mínimo, né? E aí eu achei super curioso. Eu falei: caramba, ele falou: Lu, essa sensação que me dá do seu Instagram eu queria ter na minha casa. Você consegue trazer? Eu indiquei outra pessoa. No final, e o mais engraçado é que no final ele não sabia que eu era a pessoa do Mínimo, porque a gente se conhecia, a gente era amigo. Eu falei: escuta, você me ama, como assim? Aí eu falei: você não veio com fé e tal, e no final acabou virando mesmo um almoço perfeito. Mas assim, eu achei muito curioso e trouxe esse caso pra gente ver como é muito... não é tão objetivo, né? Por que a gente escolhe determinado serviço, determinada marca? Tem lugares muito emocionais, muito simbólicos,
que eles não são tão claros. Por isso que a identidade da marca é interessante quando a gente para e conscientemente constrói ela. Porque realmente ela vai ter um impacto em determinado público que vai se conectar com isso. Diferente da coisa ficar toda bagunçada, né? E aí acabou essa parte que eu queria só dar um por cima assim, do que é identidade de marca. E aí eu trouxe o desafio para o Fê, para ele falar sobre a identidade dos projetos do FGMS, que foi difícil, porque ele achava que ele não tinha. Então, começamos daí, e aí ele vai apresentar um pouco da identidade do projeto. É o que eu acho legal. Bom, obrigado pelo convite, Casa Parque, Carol Cange. É um prazer estar aqui com a Lu, né? A primeira vez que a gente faz uma conversa ao vivo desse tipo, embora seja quase todo dia em casa. E com o Daniel, né, do Bloco, que é um grande amigo aí, uma história que nossa história tem muita afinidade, né? A gente tem até um grupo de WhatsApp, né? Bloco FGMS, a gente fica lá tricotando o dia inteiro. Mas o que eu acho legal do que a Lu falou também, só antes da gente partir para essa questão de identidade dos projetos, é que, embora para ela pareça muito claro essa questão do branding, né, da identidade, de cuidar desse conjunto das coisas que exprime essa identidade, seja para uma loja, para um designer, para, sei lá, uma clínica médica, serve para tudo, na verdade, né, embora, obviamente, a gente esteja falando mais assim do ramo arquitetura, design, loja de design, coisas desse tipo. Ela me falou outro dia assim, identidade. Eu falei, nossa, você está metralhando identidade sem parar. Ela falou assim, pô, não, você tem que entender identidade. Eu falei, pô, mas como assim? Ela falou assim, as pessoas acham que identidade é que nem a foto do RG, né? Isso não é tua identidade, né? O que é essa identidade? É um conjunto de coisas que faz, né? O Daniel ser o Daniel, a Luciana ser a Luciana, o Henrique ser o Henrique. E isso é uma coisa que não é objetiva e é uma coisa que é construída, né? Então, não é vou lá comprar louças e vou botar a trilha sonora certa, o cheiro certo. É uma construção que passa por muita discussão para chegar a algum lugar. E quando o escritório está começando, né, o escritório de arquitetura está começando a carreira e tal, geralmente, especialmente no Brasil, você começa na raça, né? Você começa ali, pega lá uma reforminha da área de serviço da amiga da tia, né? Outro negócio, aprendendo assim, e vai encarando vários desafios, que você nem não sabe fazer tudo quando sai da faculdade. E não é para saber mesmo, né? Tem que encarar cada projeto de frente, entender e aprender. Isso é uma coisa constante para o arquiteto. Eu falo, agora vem fazer um hotel, você nunca fez, tem que aprender como funciona um hotel, vem fazer um aeroporto, vem fazer uma loja X, são vários desafios diferentes. E aí o arquiteto fica muito também pilhado em aprender tudo isso e não olha para seu próprio quintal, né? Então não para e faz esse... Eu gosto muito da palavra alinhamento, né? As coisas existem lá dentro da pessoa ou dos sócios, e é muito difícil até parar para fazer esse alinhamento. Ainda mais que pensa numa logo e coisas desse tipo, mas não para pensar no alinhamento entre os sócios, como isso vai ser expresso e assim por diante. E nem acho que é nos projetos, é mais num alinhamento geral do que você acredita, dos seus valores, da sua missão, da sua identidade, e que se reflete naturalmente nos projetos, né? Nosso escritório, por exemplo, chama Forte Jimenez e Marcondes Ferraz, que é o nome dos 3 sócios. E todo mundo fala, nossa, mas é escritório de advocacia, é isso, né? Que fala, né? Advogados associados embaixo. Daí a gente começou a publicar muito fora do Brasil e chegava no Hello, it's Forte Jimenez Run. Aí a gente, pô, não vai dar para ficar com esse nome, né? Vamos mudar para FGMF. O que funciona muito bem em inglês, FGMF. Mas em português é super entorta-língua, assim, né? FGLS, FGM, é sempre um problema. A Luciana sempre critica o nosso nome. E eu falo, pô, é uma merda o nome mesmo. Mas eu não vou mudar agora, né? Faz 20 anos já, vamos encarar esse nome e tal. Eu vi o Daniel e o Bloco mudarem de nome, eu estava presente, depois você conta. 2 vezes. Por acaso eu estava presente nesse jantar aí. Mas, enfim, por isso... talvez o nome nem seja tão relevante. Aliás, o Fernando foi um dos responsáveis pela mudança do nome do nosso escritório, deixar isso registrado. É uma honra, pô. A gente lembrou outro dia, muito engraçado, como você falou esses dias, essa história. E aí depois, logo a gente foi mudando a logo, nossa logo foi feita pelo Estúdio Bijari, que são os caras muito bacanas.
lá de São Paulo, que fazem design gráfico, mas fazem audiovisual, um monte de coisas diferentes, são meio artistas e tal, e a gente acabou mudando o nosso logo para isso. E que fica mudando de formatos, às vezes mudando de lugar e assim por diante. Mas, enfim, posto isso, o desafio que a Lu trouxe e a Carol Cange para mim aí essa semana foi falar, não, eu quero falar da identidade dos projetos, né? O que um tem a ver com o outro. E para nós, da FGMF, isso é uma coisa muito difícil. Eu até falou com o Daniel aqui antes da gente entrar, porque um dos nossos valores, nunca sei, mas uma questão do nosso DNA é que a gente não quer fazer um projeto igual ao outro. E eu respeito super quem faz, né? Existe, às vezes, uma pessoa encontra uma estética e que se repete, vai se afinando, e isso é esperado dela quando um contratante chega, né? Tipo, quero uma casa do cara tal. São todas muito parecidas e muito belas, tá? Então, eu falo de um jeito negativo. É uma solução que faz sentido, e até cômoda, às vezes, né? Ou, às vezes, é uma solução de uma escola, como, por exemplo, a Escola Paulista. Então, você segue alguns dogmas, resolve o projeto de determinada maneira, que gera uma estética X, e que é incrível também, e que essa solução se repete. Eu vou assim, uma solução parecida e vou trabalhando ela vai ficando melhor com o tempo, né? Então, eu tenho super respeito por isso. Mas, nós, da FGMF, a gente sempre teve como... A gente fundou o escritório, garotos, assim, na faculdade, a gente sempre quis manter um certo entusiasmo juvenil, de faculdade, de encarar cada projeto como se fosse uma oportunidade nova, não repetir soluções, assim por diante. Então, às vezes a gente está em reunião, os 3 sócios, aí falam, não, mas isso você já fez. Pô, mas tá tão bom aqui. Não, mas a gente já fez uma coisa parecida, vamos fazer uma diferente, esquece isso e tal. Ou às vezes, meu sócio fala, Lourenço fala, não, mas a gente já fez isso. Fala, não, mas a gente fez isso há 5 anos atrás e não foi construído. Vamos usar essa solução para coisa para ser construída, vai? Ah, tá bom, então tudo bem, pode. Então, quando ela colocou esse desafio, vamos encontrar coisas em comum da sua obra, foi meio que um nó que deu no meu cérebro. Então, eu vou passar rapidamente aqui, eu fiz alguns blocos, 5 trechos. Eu coloquei alguns projetos, vou passar bem rapidamente por eles, que tem a ver uns com os outros, mas às vezes não tem de propósito. Mas como o Daniel falou, não querer fazer um projeto igual ao outro, querer partir do zero de cada um, é também parte de uma identidade. Então aqui eu separei. Tem aquela lanterninha aqui, ó? Não. Tem, em cima. Eu separei aqui, implantação e relações com o terreno, no sentido que a gente se preocupa muito com como o objeto construído vai se relacionar com o terreno. Essas coisas derivam, né? Eu só separei porque me pareceu mais fácil de falar aqui, mas cada projeto carrega vários desses itens que eu vou falar. Então aqui a gente vê, por exemplo, esse projeto em Angra dos Reis, que é um terreno super, dá para ver bem, hein? É um terreno super difícil, cheio de pedras, com declividades diferentes e tal. Ele só funciona aqui. Tem pérgolas e coisas assim para as aves passarem no meio, pedras que aparecem aqui dentro da piscina. Então, é um projeto especialmente encaixado nesse lugar e que não funcionaria em nenhum outro, né? A Casa Grelha, que é um projeto antigo nosso, que agora está reformando, inclusive, faz acréscimos. Isso aqui é um pavilhãozinho, que é grande, tem 120 metros, mas fica no ar e ele é totalmente ligado ao terreno, né? É uma ponte, você passa por cima, você passa através, você passa por debaixo. Então ele só faz sentido aqui, nesse terreno, nesse lugar, no nosso clima e assim por diante. Aqui uma outra vista desse projeto. Então, tem investigações estruturais, investigações de outros trechos que eu vou falar em vários dos projetos, né? Eu agrupei aqui de uma forma meio responsável, mas para falar um pouco dessas relações muito íntimas que a gente traça para o terreno, né? Aqui ele quase encosta no chão, aqui fica 5 metros e meio de altura, volta para lá, o caminho entra por baixo e tal. E esse aqui é a Casa Colina, que é um projeto mais recente, e o que eu acho legal dele é essa foto aérea, que ele meio some, né? Dá para ver aqui as grandes casas ao lado, e ela é uma casa grande também, mas é uma rampa de grama que vem, sobe, pode pular na piscina aqui, vira um teto todo verde, e tem só esse cocoruto aqui. Quando foi legal, a gente viu a foto aérea, eu falei, cadê a casa? Né? Ah, tá aqui, né? Um monte de casonas do lado com esses trechos. Então aqui é uma relação também muito próxima do terreno, né? Dos taludes, desses morros, para equilibrar e organizar. Dependendo da vista, você não vê nada. Você vê essa rampa de grama, que na verdade é construída, e só esse caixotinho que é a Suitimaster em cima. Esse é um projeto também em Ilhabela, que só faz sentido nesse lugar com muitas pedras, com as visuais que existem, que são essas visuais da costeira.
e que se ancoram no terreno em situações muito diferentes. Esse aqui é um projeto urbano. Eu coloquei ele só para mostrar que, ao contrário das casas da rua, ele fica enterrado, né? Ó, isso aqui é a entrada, né? Você só vê isso aqui, só vê um trechinho de telhado. Cadê a casa, né? Sumiu a casa. E depois você desce pelo lado e a casa é isso daqui. É uma grande marquise, aqui em cima a rua, então, essa brechinha que está vindo aqui é essa aqui. Então, a hora que você desce e descobre a casa, você entra e parece que você mora num telhado, né? O que é isso? Quando você desce, você tem uma casa super reservada e relacionada ao terreno. E essa casa aqui, a gente tentou, essa aqui eu lembro da discussão, essa casa de subtração, ela tem relação com o terreno e com a vista, mas foi o contrário das outras, que a gente se esparramou, buscou as relações, aqui é um pouco do contrário. A gente pegou e fez 2 lajes, que era o máximo de área construída possível de recurso do terreno. Depois a gente colocou o programa dentro, que é uma foto aérea, né? E aí a gente saiu recortando a casa. Então esses recortes meio freestyle, assim, existem bem na mão. E depois a gente jogou uma estrutura aqui, ao contrário do que a gente faz com nossos projetos, que geralmente partem da estrutura como organizadora do espaço. E aí deu nisso daqui. É um projeto todo de concreto. Eu gosto bastante, que a gente fala, parece um viaduto e tal. Aqui você entra embaixo, tem um pátio interno de serviço e a casa fica toda levantada e toda de concreto. E essa estrutura foi proposta depois para colocar a ideia de pé, bem na contramão do nosso raciocínio da nossa escola, que é a Paulista, né? A escola de Brasília também, calcada na estrutura como organizadora do projeto. Então ficou uma estrutura meio maluca, assim, mas muito interessante, muito gráfica. Fica até a capa da nossa monolito, que é a última ou penúltima episódio, edição. E foi um desafio para a gente tentar romper isso. Então, faz parte do nosso DNA buscar não fazer as coisas sempre igual, né? Não buscar essa identidade clara. Uma outra questão que eu trouxe aqui também é os limites do objeto construído em torno. Então, quando acaba a construção e começa o terreno, a cidade, o jardim, essa casa Botucatu, que é uma grande, que quase uma coisa de Brasília, uma grande laje ancorada por pilares periféricos que criam varandas com palitos duplos e simples. Você passa através da casa, ela só se liga por cima. Então ela era uma espécie de estudo da varanda paulista de uma forma bem mais contemporânea. E esse projeto pequenininho de 500 metros, um terreno de 500 metros quadrados, uma casa de 180, que é a casa das pernas deslizantes. A gente usou muitos os vidros, as pernas que correm para lá e para cá, tem uma investigação estrutural, mas a ideia era aumentar a percepção espacial da casa. Então quem entra fala, nossa, que puta casa! Uma vez saiu no jornal, aí eu vi um Facebook na época, era casa de milionários e tal. Eu falei, nossa, essa casa mais baratinha do condomínio, custou 600 pau e tal, né? Ela não é grande. O que acontece é que a gente mexeu muito com vidro, com tratamento de jardim externo, e você sempre vê o limite do lote como o limite da casa, ao invés de ver a casa, o que sobra de um lado, do outro, da frente e atrás. E a gente perseguiu aqui, então, essa hierarquia dos espaços externos e internos quase como a mesma, né? Meio modificando a sensação e a percepção do usuário, do visitante. Depois aqui eu coloco a investigação estrutural como expressão plástica, no sentido de projetos que carregam muito da estrutura como organizador espacial e da expressividade plástica, né? Essa casa cigarro tem um grande balanço. O Bloco até fez uma casa recente, que tem um partido parecido com esse. Aqui a gente vê esse balanço, essa parte de estrutura metálica, que é uma ponte, é um balanço, a chegada, e essa laje de lazer em cima, os quartos para baixo, balanço de 16 metros, realmente bem grande. Então, uma investigação estrutural que organiza o espaço, mas também mostra a plasticidade através da questão estrutural. Aqui dá para ver um pouco melhor isso, os quartos embaixo, sala, esse pavilhão, e a piscina e toda a parte de lazer em cima tem uma vista incrível, que a gente gostava e tal. Aqui também tem uma casa, que é a Casa Barreto, que é também uma apropriação de terreno, mas também é um terreno super declive. A gente faz paredes de contenção e apoia essa caixa de concreto em vigas metálicas que vencem esses vãos. Então a estrutura é a casa, né? Dá para ver um outro ângulo, está um pouquinho achatado aqui embaixo. E por fim aqui um edifício recente nosso de escritórios na Vila Madalena, em São Paulo, que é uma investigação estrutural. São blocos de concreto justapostos e um metálico com grande balanço, que por sua vez tem essa película semi-transparente de policarbonato estrutural aqui, e que com rasgos precisos, então vai muito na contramão da nossa
primeira abordagem, que é sempre muito vidro, insolação, é muito mais preciso e muito mais estrutural, digamos assim, como expressividade plástica, ainda que haja bastante liberdade em termos de, né, não estar reto isso daqui, algumas liberdades plásticas que a gente tomou aqui. A Casa Cumaru, que é um projeto recente nosso, que é basicamente uma estrutura, ela tem 4 pilares atrás e 2 pilares só aqui na frente. E toda a estrutura da casa, de concreto, está invertida aqui em cima e apoia nisso aqui atrás dos brilhos, que é uma grande intervista metálica, que é isso aqui que a gente está vendo. Por sua vez, joga todo o peso da casa, toda a casa é pendurada, então só com os pilares atrás, esses 2 da frente, acho que são 6 no total, sustentam tudo, são pilares de alta resistência, que mergulham na piscina e tal, e que sustentam essa transição aqui, que por sua vez sustenta os brilhos que dão o aspecto da casa. Então, quer dizer, toda a casa fica meio pendurada aqui, que joga para cá, que joga aqui e aqui, né? Então, a estrutura é organizadora, é a criadora do espaço e é o que sustenta os brises e a aparência inteira da residência, né? Que fica com uma coisa, com essa cara aqui à noite, né? Esse é um edifício comercial. A gente também gosta muito de trabalhar várias estruturas diferentes. Então, gosta de com metal, com aço, com concreto de diversas maneiras. E esse é um edifício comercial em madeira que a gente propôs aqui. Eu acho super bacana, super sintético também, não tinha muito o que fazer aqui, né? Prédios é sempre mais difícil de ter uma especificidade de uma casa, você tem que colocar ali as leis e a área ser alcançada, mas agora infelizmente o cliente está chorando lá, quer fazer em metal em vez de madeira e tal. É sempre assim, né? Alguém faz em madeira e todo mundo, agora quero madeira, vamos embora e tal. É difícil sempre ser o primeiro. E essa aqui também é uma casa de sombreiro que a gente jogou todas as vigas por cima e pendurou tudo. Então, todos os telhados, todas as coberturas são penduradas, permite a gente ter totalmente de vidro, elas seguram pérgolas. Então é uma inversão da estrutura comum, que é pilar para dentro, viga e depois a laje por cima. Aqui é pilar para fora, viga por cima e laje por baixo, né? Então uma brincadeira estrutural que garante uma expressividade plástica, um resultado interessante de uma casa bastante simples. Mesma coisa que esse edifício da Vitacom que a gente está fazendo, foi uma grande briga na Rebouças, em São Paulo, para fazer esses grandes balanços e tal. Eu tentei provar por 1 mais 2 que funcionava, e queria ter lucro com isso e tal. Aí ele chorou. Aí falou, vou botar um chão de vidro aqui para o pessoal dançar em cima da Rebouças. E aí eu falei, ótima ideia e tal, né? E daí foi. Quando o marketing entra, é coisa boa. Desculpa. Mas assim, o prédio ficando pronto, aqui já está quase entregue agora. Assim, todo mundo fala, como você conseguiu fazer isso e tal? Foi muita conversa para conseguir fazer e provar. O uso do paisagismo como uma parte fundamental do partido arquitetônico, você viu na Casa Grelha, no outro, como naquelas campas de grama, o teto jardim, não é uma coisa, então coloca um teto jardim, ele faz parte da gênese do projeto. E aqui eu coloquei essa casa que está também finalizando a obra, que é a Casa Maracujá, e que ela é uma casa que acontece dentro de um pergolado metálico, que carrega seus vasos aqui na estrutura, e a ideia é que no verão, é um lugar super quente, essas plantas todas crescem e sombreiam a casa inteira. Então a planta é um brise, né? Um brise vivo. Então não é só o jardim que sobrou, põe uma plantinha ali na fachada. A vegetação é um elemento essencial do partido arquitetônico e da proteção solar. E aí quando fica inverno, elas perdem as folhas, você entra mais sol na casa. O cara pode, lógico, um jardineiro cortar um pouco mais aqui a piscina e tal, e dar um resultado desse tipo aqui, que eu acho bem sintético e interessante. A Líder é uma loja na Gabriel que também usa esse partido, né? São essas plataformas, que também lembra a Casa Sombreiro que eu mostrei agora, todas atirantadas na estrutura metálica, são jardins que vão subindo, viram forros, vira esse grande mezanino, sobe, vira essa marquise aqui, leva jardins para dentro da loja, fora. Então o jardim é super associado à questão da marquise, do forro, da entrada, do impacto visual, do conforto e daí um pouco de chamar atenção para a loja na rua, que era essencial. Acho que tem até uma Líder aqui no Casa Parque, não? Tem, né? Tem. Esse é um prédio que está em construção nosso aqui, que é uma sede da indústria farmacêutica, que também a vegetação faz parte muito importante do projeto, né? Um projeto feito em bandejas cheias de vegetação,
é uma esquina importante da Vila Olímpia. A ideia é trazer uma praça que é aqui na frente, fazer ela subir ao longo do prédio, né? Tem muito a ver com o entorno e tal. E acho que, por fim, aqui os invólucros e filtros são questões que são recorrentes no nosso projeto. Essa é uma casa que é num terreno de 47% de inclinação, quer dizer, não dá para subir aqui, né? É uma escada mega inclinada. Tem um funicular, que é isso aqui para subir, né? Um elevador de plano inclinado. E a gente trabalha com esse envelope, que são brises de concreto amarronzado, que pode mexer para lá e para cá, assim com a mão. Olha o terreno como é, né? Aqui a piscina e patamar 1, 2, 3, 4, 5 lá embaixo. E esse envelope é o que organiza essa bagunça que existe em função do terreno e controla o sol. A mesma coisa que na Casa Mirante, que esse envelope aqui traz, mais do que sombreamento, era uma privacidade em relação aos vizinhos, que são casas horrorosas, para ser muito sincero, e que a pessoa do lado direito já tinha brigado com a cliente antes da aula começar, falou, quero uma casa de vidro, mas não quero olhar só para essa mulher. Eu falei, olha, vou botar um puta brisa do lado, vai ficar lindo, vou olhar para um lago lá na frente e tal. E deu certo, aqui um amigo meu pousando aqui nesse mirante, que chama Casa Mirante, que tem 5 andares de altura, que olha para esse lago. Tem esse brise aqui, vai filtrando o sol e tal, mas mais que isso, ele busca a privacidade e uma espécie de unidade da residência, né? Passar rápido aqui. Essa é uma casa que está em Cuiabá, que a gente até apresentou para a turma do Bloco, né? O Bloco apresentou a Casa dos Tijolinhos Brancos, que foi publicada recentemente, né? Eu vi anteontem, e que a gente acompanhou a obra toda. E a Cuiabá é super, super quente, tipo 32 graus no inverno e 43 no verão, assim. O cara falou, não, pode nem fazer varanda e precisar ar-condicionado. Tipo, mas chato, né? Puta terreno e tal. O cara, não, propõe uma coisa. Então a gente criou esse invólucro aqui de pedras, que estão presos dentro de gaiolas, né? Que a gente chama de gaviões, mas feitos sob medida. Então não são pedras com ar no meio, tá? Você meio que vê, então dá para ver através, né? Não é uma coisa sentada, elas são soltas aqui e fica escorrendo água nessas pedras. E também elas têm tem esses planos de pedra internamente aqui também, ó, lá em cima, por exemplo, da casa e tal, como se fossem brises, né? E escorre água nessas pedras laterais e aspersores de água aqui embaixo. Então, esse invólucro cria um microclima interno, que a gente espera, não está pronto para ver ainda, que o resultado seja abaixar o tempo em relação à parte externa, deixar úmido, né? Que é uma coisa assim bacana aqui para quem mora em Brasília, super sabe, e que as plantas vicejem aqui dentro, com esses espelhos d'água de piscina e tal, que bombeiam para esse sisteminha com placas solares e criam esse microclima que vai ser um pequeno oásis concentrado dentro desse muro de pedra, uma coisa quase poética. De forma similar a isso daqui, aquele muito mais forte esse negócio, isso aqui em Campinas. Eu lembro do trabalho do Bloco também, que é um escritório de advocacia, a gente fez mais ou menos ao mesmo tempo, que é uma casa que é simplesinha, porque quando você chega lá, mas você entra e desce, tem uma sala toda aberta, está toda aberta para o jardim interno, então ela, por fora, quase um caixote, e esse brise fica transparente, né? Ele trabalha com a iluminação, então controla todo esse invólucro interno. E é uma cobertura em cima da cobertura, então garante uma ventilação cruzada o tempo inteiro, um lugar agradável. Então a gente acaba encerrando um projeto trabalhando as questões internas dele e garantindo super transparência, uma relação com o jardim muito legal. O cliente até mandou fotos recentemente para mim desse projeto, ficou muito bacana, ela fiquei bem feliz. O Corujas, o prédio comercial nosso também, trabalha com esses filtros aqui, brises e permeabilidades e tal. Vou ver aqui, ó. Você vê o céu, tem um pergolado, outro pergolado, mais um aqui. Você sempre tem relação com o entorno. Eu trouxe esse projeto aqui, que é um projeto nosso em Brasília, que nunca foi construído ali no setor das indústrias, o CIA, e que também era um grande invólucro, né? Era um shopping embaixo, depois escritórios em cima, e era um grande invólucro que a gente fazia aqui. A gente até colocado umas coisas de sustentabilidade interessantes. Tinha umas turbinas aqui com água, para aspergir água para o meio e tal. A gente apresentou e o cliente falou, não, a gente não quer nada disso, a gente não liga para nada das coisas de sustentabilidade, não importa isso aqui em Brasília. Eu falei, nossa, como não? Pô. Mas faz tempo, faz uns 7 anos talvez. Para terminar, essa casa aqui, que é uma casa no Pacaembu, que também carrega as coisas do invólucro e da vegetação, né, e da estrutura. Então, por um lado, ela é toda fechada para a rua, com brises móveis,
por outro lado, ela toda escancarada por uma vista bonita do Pacaembu, e ela carrega um monte de vegetação dentro, e o dentro e o fora, né, que era um outro assunto que a gente falou ali, se mesclam, né? Você meio que vê para fora e a vegetação está dentro, tem parte que é fechada, tem parte que é varandada e aberta e chove dentro, uma espécie de uma discussão de onde começa e onde acaba o projeto arquitetônico. Acho que a gente pode participar de perguntas, né? Deixa eu falar. Vamos para um papo aqui, Daniel? Vamos jogar bola para você que só a gente falou. Vamos bater papo. Tem um microfone aí pra você, Lu, também. Tem. Era demais a palestra de vocês dois. Você sabe uma coisa que me chamou a atenção quando você começou a falar... Bom, primeiro, gente, eu estava anotando um monte de coisinha aqui, aí eu já comecei a imaginar assim, o psicólogo fazendo, né? Não tem nada a ver de teoria de constelação familiar, não é a ideia não. Tá? Mas a Lu falou a respeito de identidade como algo até além do físico, né? É de relacionamento, é de se mostrar do ser, né? E eu achei muito interessante quando o Fernando falou a respeito dos projetos, porque ele não colocou o primeiro item, e eu jamais pensaria isso, a identidade do terreno como identidade da arquitetura, a implantação como identidade do escritório, né? Isso é muito interessante porque a arquitetura não é um refúgio físico, né? A arquitetura, ela, nesse sentido, ela é muito mais psicológico até do que um refúgio físico. E é como se ele trabalhasse como um guardião da gente. É um espaço guardião de nós. E nós, como indivíduos, como seres diferentes, diversos, você usou a palavra diversidade, e ao mesmo tempo, quando você mostra projetos tão diferentes uns dos outros, é clara a identidade da marca da FGMF, nessa diversidade. E a gente tem também a identidade muito atrelada à repetição da marca. Eu vou criar essa identidade, que eu vou cansar a pessoa de ver aquela mesma coisa sempre, para eu criar essa marca dessa identidade. A pergunta para os dois é: o que vocês acham dessa diferença de abordagem? Da criação da identidade através eu vou colocar, da repetição, e a criação da diversidade através da diversidade. Olha, eu acho que as duas formas são honestas, né? Eu acho que quando você faz a repetição excessiva, pode ser algo desonesto, no sentido de, achei um negócio que funcionou e todo mundo gostou e vou metralhar nesse negócio, isso vai ser minha identidade, né? Vou surfar essa onda. Eu acho que é desonesto consigo mesmo, né? No sentido de estar de olho no sucesso, ou no dinheiro, o que seja, e menos no desenvolvimento da arquitetura, no crescimento pessoal, profissional, de se desafiar, né? Então eu acho que isso pode ser uma coisa tola. Ao mesmo tempo, então, embora possa acontecer isso, eu acho que há profissionais, ou nem falando do Brasil, que fizeram um pouco desse negócio, né? Vou fazer mais do mesmo aqui, porque, estou surfando nessa onda aqui, né? E vou nessa. E acho que a longo prazo é um erro, porque você vai ficar categorizado como aquele cara que fazia aquilo e que eventualmente já não tem mais nada a ver. Até porque quando são questões pautadas na estética, elas passam, né? Elas perdem com o tempo, isso muda. Então acho que muito mais importante que a estética é a solução, né? Quando você faz uma boa solução, sempre o problema de questão de arquitetura sempre é um problema, né? Um problema no bom sentido, não é um problema matemático, né? Tem várias soluções, mas é um problema tipo, eu preciso disso, preciso daquilo, ser bacana, tem as leis, tem o budget, tem uma série de questões envolvidas dependendo do que você for fazer. Mas eu acho que a solução sendo bela, mais do que, usei essa pedra na fachada, eu fiz aquilo, usei essa coisa que estava na moda em um determinado momento da história, do país, da cidade, se a solução for bonita, ela fica perene, ela sempre vai ser bonita.
né? A elegância está na solução. E acho que, voltando atrás, apesar desse lance que pode ser desonesto, eu acho que há muitos arquitetos que repetem soluções ou estéticas, coisas assim, de forma realmente muito bacana, sabe? Vão melhorando a cada projeto, você olha e sabe que é do cara, meio na hora. Às vezes alguns arquitetos até confundem, né? Tem arquitetos que até tipo, eram juntos, separaram e tem um look parecido e tal, mas eles são projetos que carregam essa identidade, ele vai burilando e são extremamente elegantes. Por outro lado, eu, como profissional, acho que você pode entrar numa armadilha, do tipo, todos os clientes vão te procurar, eles querem aquilo lá. Não, eu quero aquela casa que fez pro amigo, quero uma coisa parecida com aquela. Ah, não, eu quero fazer um negócio todo de concreto, super diferente agora. Pô, não, quero aquela casa lá, de madeira, com vidro, cobrir. Então, talvez seja uma armadilha para o profissional, talvez seja conveniente ou não. E aí falo também os grandes mestres, lá, Paulo Mendes, o Pucci, o pessoal da Escola Paulista, repete soluções não nesse sentido estético e de visual, mas de raciocínio arquitetônico. Isso eu acho muito bonito, eu sou super a favor. Acho que é uma questão de escolha pessoal, no sentido de, eu vou solucionar um projeto assim, daí essa solução acontece para uma casa, para um museu, e você vai melhorando essa solução, vai incrementando ela, e com isso você cria uma escola, né? Um raciocínio arquitetônico, que eu acho demais. No nosso caso específico, a gente optou por não, pode ser algum momento que a gente fala, não, vamos seguir nessas premissas, porque a gente gosta de desafiar, gosta de brincar, de fazer umas coisas loucas e de uma coisa não parecer com a outra. Tem um custo alto isso, na verdade, para o escritório. Cada vez uma amiga minha fala, vocês são loucos, vocês não repetem nem guarda-corpo, puta trampo, tem que fazer tudo de novo, desde o começo, do zero cada vez. Então tem um custo financeiro, assim, de estresse alto, né? Você sabe que guarda-corpo dá certo, vai inventar outro que não dá, puta rolo, né? Mas eu acho que é muito mais entusiasmante, assim, pessoalmente, tá? E é difícil porque tem uma frase, a prática leva à perfeição. A repetição, né, de certa forma, leva à perfeição. Só que nesse sentido, vocês, de certa forma, se desafiam o tempo todo e abrem caminho maior para a crítica, né? Porque você não vai ter uma linha, é mais fácil errar, né? Não é fácil, como você falou. Então você pode se ferrar, exatamente. Putz, para que eu fui fazer isso? Porque eu não fui para outro caminho. Agora, isso como comunicação de marca, como é que você consegue fazer essa ligação? Então. Vem crítica, olhar envezado. A gente tem essas discussões às vezes, né? Então quer dizer que eu agi como psicólogo sem saber. Especificamente nesse lance de projeto, a gente já teve essas discussões algumas vezes. Porque eu acho que o propósito do Fê e dos sócios dele, ele é muito forte. E tem a ver com isso, né? Um pouco alto o microfone, tá, né? Mas não tá não, tá bom. Então, o que eu acho? Eu acho que os três olham para a arquitetura com o mesmo olhar, com essa vontade de experimentar, que eu acho uma coisa muito jovem. Eu acho que vocês mantêm desde a faculdade essa vontade de testar, de investigar, de propor, de criar uma história nova a cada vez, que você reconhece, né? Vocês reconhecem o custo que tem isso, né? Tem que ter um escritório maior, com pessoas muito boas para implementarem tudo que vocês criam. Então, é um caminho que vocês foram, que eu acho que ele faz muito sentido para vocês, e a gente percebe no resultado dos projetos. Só que é o que eu falo pro Fê, a gente não tem os mesmos propósitos. Então, a mesma pessoa que fez arquitetura na mesma turma que você pode ir por um caminho muito diferente dentro de identidade e de captar o que para ela faz sentido, o que para ela é mais importante, né? Ao mesmo tempo que eu enxergo essa repetição que vocês falam na arquitetura, eu acho que isso, de certa forma, também reforça a identidade. Então, se é bom, de repente, para o cliente, que já sabe o que ele vai esperar, e para o cara que está fazendo, que se sente que ele está sendo verdadeiro na expressão do trabalho dele, eu acho que está tudo certo.
eu acho que o importante é realmente a gente ter uma identidade que represente as nossas direções, sendo propósito, valores, missão e a visão. E eu acho importante ela ser diversa, eu acho super importante cada um pensar de um jeito a respeito do mesmo tema, por exemplo, arquitetura. Eu, né, no curso que eu tenho a oportunidade de ouvir vários arquitetos falando sobre arquitetura de lugares completamente diferentes, eu acho isso lindo, porque eu falo, poxa, é verdade, tem cliente para todo mundo, né? Tem um público certo para cada perfil, né? Para o seu escritório, para o da Rê, para o dos meninos, né? Então, o que eu estimulo é sempre seguir o que faz sentido para você. Você segue e dá super certo. E eu acho que porque assim, se eu apresento isso para um outro profissional, às vezes ele nem consegue fazer isso, ou ele não quer. Às vezes o que estimula ele a fazer arquitetura, por exemplo, está muito mais no bem-estar do cliente, sabe? Como que é a vida desse cliente, o que ele vai poder mudar para aquele cliente. Ou nos detalhes, tipo, qual que é a sua história, vamos ver se a gente consegue trazer a sua história para os interiores. Então, eu acho muito legal a gente ver essa diversidade, sabe? Na identidade mesmo. A diversidade de várias individualidades, né? Mas é interessante que quando você fala a respeito dessa possibilidade, né? Que pode ser boa e pode ser ruim, de você ter projetos muito díspares, muito diferentes uns dos outros, a arquitetura é uma prestação de serviço e, como prestação de serviço, eu estou trabalhando para o outro. E a partir do momento que eu trabalho para o outro e imponho ao outro a minha marca, nesse sentido, para os dois, eu acho que é mais difícil, tanto para o arquiteto quanto para o cliente escolher um arquiteto que não tem aparentemente uma identidade, uma linha de raciocínio constante, como também para o arquiteto tentar colocar para o indivíduo, né, cliente, aquilo que vai ser bom para ele. Então, é muito difícil, e eu entendo que você está falando dessa diversidade ser boa, porque tem um cliente que, cara, eu gosto tanto daquele projeto que é concreto, um exemplo, né? Eu quero igual, eu não quero pensar muito a respeito nesse sentido, porque eu confio naquele trabalho. Só que, como é que a gente consegue, e aí essa linha é muito tênue, de criar identidade através da monotonia, eu vou colocar uma palavra forte, porque monotonia no sentido de você sempre fazer a mesma coisa, e fazer com que isso seja relevante, para não cair no que o Fernando falou, de ser puramente estético e se perder no tempo, né? Como é que você consegue definir essa linha? É super difícil, eu acho, né? Porque assim, como você falou, é sempre uma encomenda. Então é sempre uma pessoa ou uma família, né? Muitas vezes é uma família com várias personalidades, né? Você tem que não sabe que gosta também. Não sabe que gosta e tal. E já aconteceu muita gente ter clientes assim, vai fazer uma casa, puta terreno, né? Budget infinito e tal. A gente adora casa grelha, mas olha, a gente não quer nada daquilo. Tá, então, legal. Mas então o quê, né? Não, nada distópico demais, né? Então, sabe, para ir costurando isso, e daí chega, tipo, um membro da família gosta, outro não gosta e tal. E mesmo a gente faz muito prédio, muita loja, coisas para pessoal jurídica, né? E daí a gente já chegou à conclusão que PJ é igual PF, é um PF no fundo, né? A pessoa física. Então a gente também tem uns clientes de PJ muito loucos, assim, a grande maioria, né? Tanto aquele prédio que eu mostrei convenceu porque o cara falou, e se botar um chão de vidro? Aí topou. Mas assim, você sabe, para fazer um balanção num prédio comercial é super difícil. Posso dar uma pausa? Claro. Mas esse é o público-alvo que você atrai. Você vê que é o público que é já disruptivo, que é ousado, que é mais audacioso, que está disposto. Está disposto, e acho que tem todo um conversar ali, né? Tem que vender ideia, apresentar o projeto de forma intensa, né? A gente fez uma apresentação, a gente fez
Há anos atrás eu liguei, a gente estava fazendo a casa dos tijolos brancos, eu liguei pro Daniel e falei, tá demais essa casa e tal, você acha ruim você usar isso aí também no projeto nosso? Né? Ele, não, pô, todo mundo já fez isso, pode usar. Tá? Mas a gente tem que fazer uma relação entre os escritórios, porque tem coisas que têm a ver, apesar de aparências diferentes. E a gente acabou fazendo um bate-papo entre os escritórios que vocês apresentaram a casa, né, essa casa que eu falei. E a gente apresentou a casa que eu mostrei antes, daquelas pedras, né? E no fim são invólucros que criam um pátio interno e tal, embora com abordagens estruturais e estéticas bastante diferentes. Então a gente tenta criar sempre uma narrativa para mostrar para o cliente que aquilo vai funcionar de um jeito legal. Mas acontece, o que você falou, Lu, acontece caras que não estão alinhados. Então a gente está fazendo um prédio em Higienópolis, que é o bairro que a gente mora, que eu nasci, que eu estou caindo, num terreno que eu falei, legal, pequenininho, na frente quase da Praça Buenos Aires, que é uma praçona, um parque, e é um prédio que entra na frente dos outros dois. Nossos dois recuados, ele entra na frente sem recuo. Eu falei, então para fazer esse prédio aqui que é super denso, vamos fazer um pé direito duplo na entrada, vamos botar um lazer no meio, fazer um pé direito triplo aqui. Todas as contas fechavam, não era uma coisa irresponsável do ponto de vista financeiro, porque tem que dar certo o business, né? O atleta carrega essa responsabilidade também, quando você trabalha com uma pessoa jurídica de, não é, fazer a casa dos sonhos. Então, o prédio tem que fechar as contas, tem que dar certo, tem que cair no custo e assim por diante. Apesar de não ser muito bem pago para isso, a gente tem que fazer isso e levar em conta. Mas a questão é, a gente fez projeto, as contas fecharam lindas, o fundo falou, não, vou comprar um prédio inteiro e tal. E aí tinha o cara que era o construtor, era o cara da empresa que era o construtor. O cara, pô, discutia comigo, não, Fernando, quer mudar esse pilar, muda, mas deixa isso assim e tal. E não, mas não quero desviar o shaft, sabe? O shaft é onde passam os tubos de hidráulica elétrica. Eu não quero desviar esse shaft, pô, mas cara, precisa desviar, não é nada demais. E não é nada demais, tá? E tal. E aí ele um dia me ligou e falou, Fernando, sabe uma coisa? Acho que a gente tem visões diferentes. Falei, como assim? Ele falou, não, você fala muito do prédio como elemento construído na paisagem, da relação do térreo com a rua, dos vizinhos, da relação do prédio com a praça, da aparência do prédio, do legado do prédio em Higienópolis, né, que é um prédio quase todo construído com grandes exemplos da arquitetura. E eu falei, sim, é exatamente isso. E foi, eu só quero fazer um prédio mais compacto e barato possível. Eu falei, cara, você matou. Vamos parar o projeto agora. A gente não tem por que continuar, né? Ele falou, não tem. A gente tem objetivos diferentes. Ele foi muito honesto, assim, sabe? Embora, na minha opinião, super equivocado, tá? Mas, falei, cara, não tem que ficar discutindo com você. Você quer fazer um prédio compacto? Acho quem faz. Eu não vou fazer um troço assim, que eu não acredito aqui, nesse lugar específico. E não é que eu sou contra prédios compactos, acho que existem lugares que isso é aceitável e lugares da cidade que não é, e lá não era. Mas assim, foi muito honesto, sabe? Então às vezes acontece isso, fala, não deu. Propósitos diferentes. Objetivo. Ele usou essa palavra objetivo, acho que identidade tem muito a ver com isso também. Sim, na verdade eu traduzo objetivo para propósito, sabe? É tipo aquilo que te move, que te inspira, o quê? Para esse cara, por exemplo, tem a ver com a parte financeira, funcional, sei lá, né? Para eles, não. Então, eu acho que esse é o ponto. Quando a gente fala, por exemplo, da identidade de marca deles, tem a ver com serem disruptivos, contemporâneos, o que mais? Questionadores, Loucos, jovens, de cabeça, porque a cabeça continua. Né, são bem diferentes entre si, os sócios. Hoje ele não está de New Balance, mas ele usa New Balance desde os 14 anos. O Fê é um cara que manteve a identidade dele até física bem coerente ao longo dos anos. Né, cara? Eu admiro. Olha, repetição no sapato, então. Sim, é que esse eu dei, ele só compra New Balance. Mas a identidade da marca, que você perguntou, né? Como que a gente expressa, então? Se então os projetos são muito diferentes, como que a gente cria uma identidade de marca, como que a gente atrai determinado público, né? Expressa isso. Pode ser de forma intuitiva, como acontece com eles, né? A gente vai fazer o branding do FGNS, que eles ainda não fizeram. Vamos passar por esse momento, mas já está lá. Na verdade, assim, as respostas já estão lá, né? Esse trabalho de fazer a gestão da marca, a construção do DNA de marca, é basicamente uma organização de tudo que já está lá. E eu acho que é um momento importante de reflexão
sobre o caminho para onde você está seguindo. Porque é o que você falou, às vezes começa o trabalho, você vai pela demanda que está surgindo, né? E aí o que eu vejo muito arquiteto chega naquele momento que ele fala, peraí, eu estou atraindo cliente que não tem nada a ver comigo, não estou satisfeito com os meus projetos, não consigo cobrar o que eu gostaria. E aí essa hora que ele fala, pera, agora eu parei de pagar a conta, agora é o momento que eu quero criar minha marca, né? Construir o meu negócio de dentro para fora, né? Escolher o tipo de projeto que eu quero fazer, escolher o tipo de cliente com quem eu quero trabalhar. E você falou de marca como empresa, né? A marca da empresa, a marca, né, Bloco, FGMF, tem a representação do CNPJ ali. Só que qual é a importância do indivíduo atrás do CNPJ? Como é que ele se apresenta também fazendo parte dessa identidade da marca? Eu acho isso. Eu só acho que o arquiteto é um puta nós, daí, porque o arquiteto não se enxerga geralmente como ou um escritório, uma empresa, é um ateliê, um arquiteto, né? Esse pulo é complexo, né? Então, eu acho isso tão importante que até o meu curso de Branding Marketing para arquitetos, ele começa com um processo de autoconhecimento. Porque está 100% nos sócios da empresa, ou se é uma pessoa só, né? É a sua visão que está indo para lá. São os seus valores que você está passando adiante. É o seu propósito que direcionou o propósito da sua marca, da sua empresa. Né? Vocês discutem muito no escritório? É, para você. Fernando. Eu e ela. Vocês dois não. Todo casal briga, não é normal. Eu estou falando dentro do escritório. Não, hoje em dia não. Já brigou bastante, mas a verdade é que, embora a gente não tenha um branding bem alinhado como deveria, a gente até faz esse trabalho com a Lu, então, sei lá, a xicrinha do café não é legal, sendo a garrafa mineral para ver se é uma coisa mais elegante. Não, chega no escritório, tem um clube social que ele está oferecendo, clube social, gato. Para esse cliente aqui, estou com... Não, só tem, apesar de... Não tem no nosso filme público. Tem que falar 3 horas discutindo o projeto que você quer. Café, no clube social. Fala do bloco, ó. Olha lá os caras, fala mal dele. E o clube social. Não, apesar disso tudo, desde o começo a gente fazia todo ano uma reflexão estratégica, assim. Quando a gente começou o escritório, a gente era três amigos da faculdade. Então a gente falou assim, vocês tinham já uma identidade projetual. Claro, que identidade projetual? A gente sabia que era contrapiso. Não tinha identidade projetual. Lógico, da FAO, estava junto, tinha umas referências parecidas, grandes professores, gostava disso, gostava daquilo, mas não tinha os caras da faculdade, super eruditos da arquitetura, que tem uma linha. Não, você tem que fazer para aprender, né? Eu acho que se alguém fala, não, sair da faculdade com um raciocínio que vai mudar o mundo, é prepotente, né? Porque assim, você não sabe nada, você está aprendendo a raça. E a arquitetura é um contínuo aprendizado até morrer. Mas eu só vim andar aqui em Brasília e ficar, tipo, não sei nada, né? Não aprender tudo de novo. Mas o lance do escritório foi que a gente tinha um alinhamento do que a gente achava que o escritório poderia ser naquele momento. Então, no final dos anos 90 para 2000, a gente achava que era possível ter um escritório que fizesse projetos autorais do ponto de vista, essa palavra está horrível hoje em dia, mas do ponto de vista investigativos, propositivos e tal, como nossos professores faziam, mas tendo uma estrutura profissional que desse suporte para isso. Não fosse necessariamente um estúdio que faz uma casa a cada 2 anos, um museu se enrolar e tal. E tem que dar aula para poder pagar as contas. A gente achava que era possível juntar as coisas, tipo, projetar de um jeito legal e tal, e ter uma estrutura profissional para poder fazer bastante coisa de várias escalas e tudo mais. Isso se provou possível a duras penas, né, assim, no contexto do Brasil. Chegando à meia-noite, todos os dias. A gente fazia essas reuniões de alinhamento estratégico, que chamava uma consultora, que sempre sentava com a gente, além de ver valores, previsões, o que foi, o que não foi, ver se a gente estava sempre alinhado, e sempre a gente estava claramente alinhado, a gente acha isso, sempre alinhado. Então, acontecem brigas, não sei como, vocês devem brigar também, mas... Não? O Henrique não. O Matheus... Henrique não. O Rodrigo nunca briga. O Rodrigo não briga. O Rodrigo o Rodrigo é um cara que... Eu morei com o Rodrigo, amigos em comum com o Rodrigo, trabalhava com o Rodrigo, eu nunca vi o cara ficar nervoso. Eu vi ele ficar nervoso uma vez que ele fez assim, o que você está me falando? Eu falei, nossa, né? Ele tá brigando com alguém.
O Lourenço já é o cara que dá escândalo e tal. Então, conhece. Mas assim, aí... Isso tá gravado, hein? Ele sabe. Lembra ele batendo no computador assim, batendo no computador assim, fez de tubo ainda, e o computador falou assim. Aí o Rodrigo olhou e falou, você apagar esse monitor. Mas assim, hoje em dia é muito menos. E esses alinhamentos, que são alinhamentos estratégicos, garantiam, é tipo irmão, você briga, mas você está no dia seguinte em casa e beleza, lá você vai ter uma conversa. Não é aquela briga de não te olha mais a sua cara, porque tinha um alinhamento muito claro. Depois disso, essas brigas vão ficando mais pontuais. Pois é, mas esse alinhamento, gente, o FGMF tem 2 publicações da Monolito, além de um livro incrível, mas essas 2 publicações, olha, valem a pena comprar e ler, não apenas ver foto. E uma delas, a primeira, fala um pouco a respeito da história, da base de vocês. E vocês têm a comunicação, a publicidade na família, né? Você acha que isso foi importante também para o escritório? Olha, eu acho que sim, É só explicar, tá? Os pais... meu pai sempre foi publicitário, antes de formar em publicidade, os pais do Lourenço e do Rodrigo, ambos, por coincidência, eram donos de institutos de pesquisas de mercado, né? Que olhavam para agências de publicidade, coisas assim. Então a gente tinha um pouco disso na veia, mas assim, a primeira Monolito, o Fernando Serapião, a gente entra com uma agulhada, assim, tipo, não, eles têm estratégia de marketing organizada e tal, como se fosse um pecado, né? Do tipo... A gente olhava assim, caraca, não tinha pecado nenhum. Mas assim, na FAO, assim, tinha uma coisa do tipo, capitalista, né? Tipo, não, e a estratégia de marketing era tipo assim, ter assessoria de imprensa depois de muitos anos de escritório e pegar os projetos e mandar para as revistas para publicar, para conseguir mais projetos, para mostrar os projetos, poder ter mais liberdade projetual, cobrar mais caro e assim por diante. E muitos dos arquitetos olhavam, não, vocês estão aparecendo demais. Não estão aparecendo com mentira, estão publicando o meu projeto. Você tem que publicar o seu, não falar mal de mim. Não, porque eu publico e tal. Publique! É bom para você, é bom para a sociedade, é bom para a arquitetura, é bom para um monte de coisas, para a cadeia da construção civil e por aí vai. Invista em boas fotos, exato, fotógrafo boa, para produção, texto, diagramas, explique seu projeto, né? E tinha naquele momento... Faz meu curso. Faz o curso da Lu, exatamente. Mas tinha aquela com resistência, assim, então o cara dá essa alfinetada, tem estratégia de marketing já e tal, como se fosse um pecado, né? Na verdade a gente está só mostrando nossos trabalhos. A gente vai ter uma intervenção especial aqui, só um momento. Boa! Não, que eu queria falar um negócio. É impressionante, assim, a admiração que a gente tem pelo FGMF. A gente começou praticamente juntos, a gente em 98, eles em 99. E vice-versa, né? E a gente se conheceu num evento que teve foi na Ideias Largos, a Monolito dos Jovens Arquitetos. E, cara, hoje a gente tem uma admiração por esses caras e, assim, impressionante, assim, eu sou fã, a gente faz coisas completamente diferentes, mas, assim, a admiração é muito grande. Eu queria falar isso pro Fernando, já falei pro Jimenez, o Rodrigo... A gente não encontra tanto, mas é impressionante, assim, o carinho que a gente tem por vocês, cara. Bom, pô, é se preocupar, cara, a gente achar as obras de vocês incríveis. A gente está olhando aquela obra que estão fazendo para a família com os pilares e as lajes cogumelo lá, pô. É sacanagem, eu fico com inveja naquele negócio. Vamos fazer também, não pode fazer, o bloco fez, pô, mas... O Nerve fez. Mas é demais, mas também não, ele tem várias referências também. Posso falar um negocinho? É que eu acho que vocês, né, eu conheci mais vocês dois e eu conheço bem os meninos, eu acho que têm valores e propósitos e visões complementares. No mínimo, né, não precisa ser igual, mas elas são complementares. Eu acho que é aí que nasce as melhores parcerias, as melhores pessoas para trabalharem com a gente, enfim. Eu acho que essa é a raiz. Quando eu penso em identidade, eu acho que a identidade ela é uma expressão dessas direções essenciais, sabe assim? Ela deveria vir mais naturalmente e não, deixa eu definir, eu acho que eu quero ser, então, minimalista e não sei o quê, ou não sei o que lá. Não é assim, né? É uma coisa que é o que você já é,
como é que você já pensa e como é que a gente consegue comunicar isso, falando de identidade da marca, né? Como é que a gente pode comunicar todo esse conjunto de valores e de benefícios e de pensamentos que você tem por trás do seu trabalho? Através daquilo que você é e não necessariamente daquilo que você quer parecer ser. Exatamente. Assim, eu poderia, por exemplo, fazer o meu curso de um jeito muito mais simples, falando branding e marketing, é o que a maioria quer. Eu sempre insisto, não faz a parte do autoconhecimento, é importante, e eu sinto que é dali que nasce a raiz de tudo, né? Encontrar, assim, dentro da sua história, das suas experiências, quais são os seus diferenciais. Eu acho que tem muita gente que abafou, sabe assim, uma coisa que é super importante, porque a sociedade enxerga isso como uma coisa diferente, ou, de repente meu cliente não vai querer. E o que eu vejo de fora, né, não sendo nem arquiteta, nem designer de interiores, eu venho de fora, eu acho que o que mais a gente precisa é de diversidade, assim, é menos copy-paste, menos Pinterest, é mais de dentro para fora. Eu acho que é bom você não ser arquiteto para ter esse olhar. Daí você vem com uma pegada provocativa, né? Mas você sabe que essa inquietude, que é comum nos nossos escritórios, acho que isso nos uniu, de certa forma, né? Porque a gente vê, a gente tem admiração mútua pelo trabalho, ainda que a gente faça coisas diferentes, a nossa escala é muito menor do que a escala de vocês, eu consigo ver elementos do FGMF, da FGMF. Você sabe que eu vou fazer uma parte aqui, tá? Uma vez o Jimenez, no Instagram, deve ter 10 anos isso, me perguntou, é do FGMF ou do bloco ou da bloco? E aí eu falei, não, é do bloco, porque a gente é um estúdio pequeno, a gente não quer crescer e tal. Cara, e o Jimenez deu um soco pelo celular assim, por que vocês não querem crescer? Por que vocês querem continuar pequenos? Por que não pode ser a empresa bloco, da bloco? Cara, e a gente ficou discutindo isso durante... Sério, foi uma intervenção pontual que, literalmente, além do nome, né, foi muito importante para a gente entender que a gente não precisa ter vergonha de querer crescer, de querer se mostrar, de querer bater foto, de querer se autopromover de uma maneira equilibrada. Honesta, né? De uma maneira honesta. E essa autopromoção passa muito pelo autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento, assim, cara, eu estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu acredito e tal, então eu vou divulgar isso, né? Eu vou fazer isso ser observado e criticado por outras pessoas, porque o que a gente faz, na verdade, quando a gente faz um projeto, essa crítica parte de autocrítica, mas a gente cresce muito quando a crítica vem do outro, né? E a gente olha através de um outro ponto de vista o que a gente poderia ter feito e não fez para que a gente possa melhorar no projeto seguinte. Então, eu estou falando tudo isso porque essa identidade, aí voltando ao tema, a identidade na arquitetura, e aí eu vou colocar o meu ponto de vista, não sei se meu sócio concorda com isso, não tem a ver com estética. Identidade na arquitetura, a estética está, obviamente, inserida dentro desse contexto, mas é apenas um ponto, e no meu ponto de vista não é o ponto principal. É o ponto que faz parte com que a gente entenda a arquitetura como algo perene. E aí eu vou colocar em marca o Tom Manning, que é um grande arquiteto, do Morphosis, ele fala que a identidade na arquitetura é igual à moda. Então, ele consegue entender que aquele edifício, você consegue identificar o que você gosta através daquele objeto. E isso na arquitetura não tem a ver só com a beleza do edifício, mas tem a ver com a reciprocidade, que é aquilo que a gente estava falando, de você se enxergar no outro. Você vê no outro, puxa, aquilo eu gostei. Eu estou dando essa volta inteira, de certa forma, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, Carol. Tranquilo, tá tranquilo? pode continuar. Porque é tão diverso isso
que o que você fala, Lu, a respeito, né, dessa crítica construtiva, e eu acho que a gente também tem que parar de achar essa palavra crítica uma coisa ruim, porque é uma coisa sempre positiva. Essa diversidade está tão na monotonia, na repetição, como na heterogeneia, na diversidade, né? Então, só que você conseguir identificar isso é um oposto do para onde você vai, porque pode ter gente que está perdida. Não sei se tem arquitetas recém-formados aqui, mas é um questionamento que a gente se faz muito quando a gente é jovem arquiteto. Eu não vou dizer jovem não, quando a gente, até eu estou com 50 anos, é assim também. A gente fica, e o Henrique tem um papel muito grande nisso, de sempre questionar, assim, cara, o que é que a gente quer? O que é que a gente quer? Ano passado ele fez, eu e o Matheus, e ele também, escrever assim, o que queremos daqui a 10 anos. A gente começar a fazer antes, sabe? E ele ficava cobrando a gente. Faz parte da visão. Né? Faz parte. Posso falar um negocinho? Desculpa, eu não tenho. Não, exatamente sobre o que você estava falando sobre esse questionamento, existe uma palavra para isso, que é posicionamento, né? Quando a gente vai pensar nesse posicionamento. Então, poxa, eu quero ser um escritório boutique, ter poucos clientes e de repente ter uma qualidade de vida, trabalhar menos horas, cobrar mais, mas também oferecer mais valor. Ou eu quero ter um escritório grande, fazer um monte de projeto, tá tudo bem, tem um monte de gente. Eu acho que a resposta está muito de cada um, né? Eu, por exemplo, para mim, o pesadelo é o escritório do Fê, assim. Eu não imagino 100 pessoas trabalhando, eu ia enlouquecer, assim, 1000 responsabilidades, 1000 pessoas. Aliás, arquitetos, no geral, eu fico besta, assim, porque são 1000 pontas para conectar e aquilo tudo dá certo, né? Um monte de fornecedor e tal. Então, eu acho que é interessante refletir, eu já vi isso acontecer muito, né, com os alunos do curso. Poxa, eu estava indo por um caminho e de repente eu entendi que não, eu estava indo por esse caminho porque alguém que eu admiro foi e eu achei que eu tinha que ir por esse, mas eu não estou feliz nesse caminho. Porque eu acho que essa é a bússola. A gente está feliz com o nosso negócio? Está fazendo bem? Está satisfazendo? Eu acho que esse é né, a identidade, que é o tema, ela está refletindo a sua essência? Ela está respondendo isso? Está te representando? Maravilhoso. O posicionamento, ele entra justamente nessa reflexão. Como que eu quero me posicionar no mercado? Né? Então, qual o modelo de negócios que eu quero ter? E aí a identidade, nesse momento da identidade de marca, aí sim ela comunica esse posicionamento. Né? Vocês tiveram isso no início do escritório? Tiveram essa... Super. Essa reflexão estratégica que eu falei, que a gente fez assim, durante 15 anos, mais talvez, a gente parou recentemente, quer voltar a fazer, era uma parte importante era essa, né? Onde a gente quer estar daqui a 5 anos, onde a gente quer estar daqui a 10 anos, o que queremos ser, e todo ano a gente revisitava isso, é isso ainda, não é, mudou e tal. Eu acho essa pergunta super importante, até porque ela muda um pouco com o tempo, né? Assim, a gente, por exemplo, cresceu, está um pouco grande, começou a pegar projetos de outras naturezas, né, prédios, coisas maiores, também sempre foi o objetivo do escritório. Aí você vai lá, quebra a cara, faz um legal, outro não, vai aprendendo, uma pós-graduação, assim, fazer coisas, né, em outra escala e tal. E aí a gente, de repente, o boom da pandemia, de repente falou para, sei lá, 107 pessoas, 107 arquitetos do escritório. E aí, de repente, a gente se viu pegando projetos que a gente não queria fazer, porque aí você vai ter que pagar a conta. E aí você está numa armadilha de começar a fazer coisas que você não quer. E um monte de coisas. Não um monte de coisas que você não quer, mas um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Então, você começa a se dedicar mais tanto a isso, começa a ficar mais infeliz. Então, a gente se reuniu, conversou e começou uma enxugada no escritório. Então, já está com uns 90 pessoas, 92, sei lá, dá uma enxugada. Tanto para a qualidade de vida, pelo desejo de se dedicar aos projetos, parece corre-corre e tal. Mas é um processo, né, que a gente tem que sempre se questionar para saber se a gente está no rumo certo. E como é que você lida com a crítica? Porque quanto maior o escritório, mais trabalho, mais... Como é que vocês lidam com isso? Olha, em geral, eu não sofro muito com críticas, assim.
tem críticas que você sabe que são meio preconceituosas e ferinas, como da própria Monolito lá, e adoro as Monolito e tal, a coisa de tem estratégia de marketing, não sei o quê, os arquitetos acham que eles aparecem demais, é uma crítica meio preconceituosa do tipo, é feio aparecer naquele momento da arquitetura e tal. Eu não vi como algo negativo. Você não viu? Não. Mas foi um pouco, eu falei pra ele no dia, pô, eu falei com o Serapião, ele falou que não fez nada, ele falou que sempre fica tirando na tua cabeça. Mas enfim, faz parte, né? Eu acho que críticas assim, críticas arquitetônicas são sempre bem-vindas. Até porque não dá para acertar em todos os projetos, né? Eu falo para você agora, Artigas, né? Indiscutivelmente um dos maiores arquitetos da história do Brasil. Você fala assim, fala 15 projetos do Artigas, você não vai falar 15. Se for um estudioso do Artigas, você vai falar 15. O arquiteto que manja vai falar 10. Ele fez 300 obras. Cadê as outras obras? As que importam, as que ficam, né? Então, você fala, pô, fiz um negócio que não ficou tão bom, foi criticado, apedrejado e tal. Eu acho que é ok, faz parte, beleza. Tem um Instagram que chama Pedro Mendes do Arrocha, né? O Instagram Paulo Mendes do Arrocha. Paulo Mendes do Arrocha, entendeu? Filho do Paulo. O Paulo Mendes do Arrocha, que é um Instagram de sacanagem e tal. Outro dia me mandaram, falou, você viu? O cara fez um meme lá, fez um prédio, a gente fez uma Rebouça, falou assim, os prédios vão ser abertos e não sei o que, plano de trânsito, resultado, isso aqui. O Pompidou também saiu em um meme quando foi lançado, lembra disso? Não. O Pompidou tem também? No jornal lá em Paris. Falaram mal. Uma não dá pra falar mal do Pompidou, né? Nem falar mal da Catedral de Brasília, não dá pra falar mal. Mas, aí o cara falou mal, eu dei risada, eu escrevi embaixo. Pô, vou tentar melhorar na próxima vez, né? Aí eu escrevi, aí eu olhei, deu 20 minutos, deixa eu apagar aqui, senão talvez o Lourenço e o Rodrigo fiquem putos comigo, né? Aí eu apaguei, né? Porque eu tinha escrito como acho que não sei se foi Fernando Forte como FGMF, assim. E aí eu fiquei quieto e tal. E aí depois vieram uns funcionários e falaram, você viu lá que saiu um negócio? Você escreveu embaixo, né? Depois você apagou, a gente achou super legal você escrever embaixo. Porque eu não me senti incomodado, eu achei interessante. Porque é um projeto que não é um projeto de predileto, mas ele carrega um monte de coisas interessantes, sobretudo na parte interna e tal. Mas eu entendo a crítica e não vejo problema, não fiquei chateado, assim, sabe? Mas eu falei daí depois, uns dias depois pra lua à noite em casa, eu falei, aconteceu isso lá, mas você não ficou puto? Eu falei, daí eu escrevi embaixo, mas você escreveu embaixo ainda tal? Eu falei, o que tem? Daí depois eu falei, eu achei legal. Dei like, ela deu like. Eu falei, não dei like. Não fala mais com você fala com o prédio, não sei o quê. E aí foi legal, porque embaixo tem um monte de gente defendendo o prédio. Esse prédio é ótimo, e outros falam, esse prédio é uma merda e tal. Eu falei, legal, tá dando discussão já é uma coisa boa, né? Não tá passando despercebido. Você falou de um ponto interessante que é a rede social, né, que a gente até falou pouco aqui. Obrigado. Mas no nosso escritório a gente tem também, cara, discussões infindáveis a respeito do que a gente vai publicar, como a gente vai publicar e o texto, apesar da gente saber que algumas pessoas, enfim, pode ser muitas pessoas não leem, mas a gente refaz o texto para publicar e são sempre publicações, são tríades, né? A gente copiou. Você tem esse... A gente copiou isso. Então, não, vocês estão com 3 agora? A gente estudou, você fazer o bloco. Então, a gente botava antes no carrossel, daí falava, vamos ter que publicar agora. Daí eu falei, vamos fazer diferente. Tá? Olha, faz 3. Aí, por exemplo, o carrossel é importante, viu? Não, a gente faz também, mas assim, não é sempre 3, mas foi um dos exemplos que a gente estudou para mudar o nosso. Mas é um puta drama, né? É um saco, né? Nossa, isso de porque você tem uma que rede passar de televisão, a identidade não do seu escritório através desse canal. Eu ia falar, a corda apertou mesmo com as redes sociais, porque antes das redes sociais, quem comunicava a sua marca eram as publicações. Ou site. Ou site, alguém que contou sobre você. Agora, você lá, ter um espaço onde você vai falar sobre você mesmo, ou você está lá assim, como é que você vai se comunicar com esse possível público? Nesse momento, eu acho que as pessoas começaram a entender um pouco mais sobre o que é a minha marca, como eu falo, porque é isso, ela está no texto que a gente faz, na foto, na frequência que a gente posta. Então, tem muitos arquitetos que foram para caminho de comunicadores, que se deram muito bem nesse lugar, e hoje em dia, às vezes, nem fazem mais tanto projeto. E de novo, quem te dita como você vai se posicionar nas redes sociais? O seu posicionamento. Só que esse posicionamento, de certa forma, é individual, é da pessoa. Por que vocês não se apresentam na rede de vocês?
Você Não, tem posicionamento do pouquíssimo. escritório, eu digo, da marca. Da marca. É. Mas, por exemplo, na FGMF, no site de vocês, no Instagram de vocês não colocam vocês lá, a cara de vocês. Então, porque eu acho que não tem a ver com posicionamento Nunca deles, pensei a assim, respeito, sabe? sincero, mas vou levar isso. Pelo menos até a gente vai fazer esse DNA da marca da FGMF. Mas vocês colocam no Não. Eu também não coloco. Eu queria que vocês respondessem. A gente Mas você tem Só vai ser vontade de assunto. sair? Você Não. tem vontade de aparecer? Então pronto, é isso. Obrigado. É isso, tá tudo certo, exatamente. Ó, agora eu dou minha cara a tapa e tal, porque eu montei o LED, mas quando eu era agência Fígaro, que eu trabalhava modelo boutique, eu tinha tipo 7 clientes, estava ótimo, não queria crescer. Eu nem postava, eu postava vez ou outra o trabalho que eu fiz, quietinha lá, por quê? Porque eu não quero mais volume, eu não quero ficar instigando as pessoas, ou ficar tem que responder que eu não vou pegar, porque eu já estou com o cliente, então para que eu vou ficar lá me comunicando e tal? Quando eu mudei, aí tudo bem, faz sentido. Mas, por exemplo, ok, vocês são uma grande empresa e a gente tem pessoas aqui que não têm grandes empresas, né? Aliás, nenhuma pessoa aqui é igual a FGMF. Então, como é que essas marcas também podem se comunicar? Qual é a importância de você se colocar como pessoa dentro da sua marca CNPJ? Então, é um posicionamento. Não é que é uma importância, ele vale a pena quando faz sentido para o posicionamento, sabe assim? Eu acho que ir lá e dar as caras só por dar, já que está todo mundo dando, também vou dar, então o que eu posso falar? Aí a pessoa não sabe o que falar, qual o tom de voz que ela vai falar, porque assim, o posicionamento, quando você detecta qual que é o teu público-alvo. Você sabe com quem você está falando, já muda tudo. Né? Você tem uma linguagem diferente para um público diferente. Então, isso, quando você entende o seu posicionamento, tem o seu público, tá bom, esse é o meu público, tá bom, vou pensar um público que vai fazer uma casa com o escritório de vocês, por exemplo. Ele é um público que quer te ver lá, nessa situação, falando sobre o quê? Sabe assim? Ele vai te ouvir, isso vai ajudar ou vai atrapalhar? Eu por exemplo, já deixei de pegar profissionais, por exemplo, desde médico, enfim, que eu olho e falo, cara, não, sabe, porque me passou uma impressão de você estar mais preocupado em ser comunicador no Instagram do que ser um bom médico, parece, assim, sabe? E me deu a impressão de que ele não tinha nem tempo para ele ser bom médico, porque ele ficava lá o dia inteiro falando, e que pode ser um efeito completamente ao contrário, assim, mas esse cara, por exemplo, ele atraiu um monte de influenciadoras que querem aparecer, que querem fazer, então, de novo, tem público para tudo, o que dita é o posicionamento. Você é um lugar sincero, né? Eu acho que tem arquitetos que tem muito a dizer e falam coisas interessantes e aparecem bastante como pessoa física. Tá? O Guto Requeira, o Marcelo Rosenbaum, que são pessoas que têm coisas a dizer, são bons trabalhos deles. Mas a persona talvez seja mais importante do que os projetos em si, em geral, sabe? E não acho ruim, porque acho que é de um lugar verdadeiro. Acho que o problema é quando a pessoa quer buscar, sei lá, fama e sucesso a qualquer custo, assim, e não tem nada para dizer, daí fica uma coisa meio vazia, né? Eu acho que o que não pode ser é uma decisão superficial, sabe? Eu vou fazer porque fulano faz e dá certo, o outro tá com um monte de seguidores, eu preciso de seguidor, então eu vou ter que dar minha cara a tapa, senão eu não consigo seguidor. É um equívoco, porque seguidor não quer dizer nada. Quantos projetos você faz por ano? 100? Sei lá. 50? Novos por ano, eu digo, mas ao mesmo tempo você está com 100 projetos ao mesmo tempo. Então, você não consegue mais 100 clientes, certo? Então também é louco com essa coisa dos seguidores, né? Da internet, da coisa que é exponencial. Minha pergunta não foi nem a respeito dos seguidores, desculpa te interrompê-lo. Foi mais a respeito de como se mostrar através da plataforma e fazer com que a empresa e a pessoa sejam identificados como uma coisa só. Entendeu? A minha pergunta teve esse intuito, porque às vezes você se apresenta mais do que a sua empresa ou sua empresa se apresenta mais do que a pessoa. E para um escritório, de repente, mais jovem, pelo menos isso foi uma coisa que a gente se perguntou há um tempo atrás. Cara, a gente estava se colocando sempre atrás de uma plataforma de empresa
E às vezes a pessoa lá do outro lado não conseguia ver que tinha pessoas do lado de cá, porque a gente não aparece. Então, e essa identificação é importante, né? Não apenas através da marca, mas da pessoa. O seu Instagram pessoal é fechado, então isso faz muita diferença. Porque, por exemplo, se eu me identifico com o seu escritório e quero entender mais, aí eu vou no seu pessoal, se ele for aberto, por exemplo, e entendo mais do seu estilo de vida, para onde você viaja, do que você gosta, o que você não gosta. Já é esse canal aberto. Mas quando é fechado, aí sim, aí é uma decisão, né? Ou abrir, deixar ele mais ok, ou trazer um pouco mais essa humanização para dentro do escritório. Mas tem diversas maneiras de fazer isso, né? Não precisa ser uma comunicação, você gosta mais do amarelo ou do azul para essa parede, né? Tem comunicações mais profundas ali, que eu acho super interessantes, às vezes de falar sobre algum projeto. Tem que encontrar uma linha onde o outro tá confortável de se expor lá. Esquisito, né? A gente percebe quando a coisa não está combinando. Dani, a gente pode abrir para pergunta, porque eu acho que tem gente na plateia querendo perguntar também. Tem alguém querendo perguntar? Tem um microfone ali que ela leva. Pronto. Tá. Oi, eu sou a Renata Dutra. Eu queria fazer uma pergunta. Muito do que eu queria perguntar você já respondeu em relação a esse mapeamento, né, de público-alvo e tal. Acredito que quando a gente está trabalhando com CNPJ é bem diferente de pessoa física, mas quando vocês atendem pessoa física, qual que é o público-alvo de vocês? Hoje em dia você consegue, mesmo sem ter o DNA prontinho, mas identificar um pouco disso? Eu vi assim, você apresentou várias conexões, pontos de conexões, né? Apesar dos projetos terem motivações diferentes, e assim, eu me conecto muito com esse lado da FGNF, admiro muito vocês. Eu acho que no Brasil falta um pouco disso, sabe? Dessa coisa mais especulativa, da arquitetura, da criatividade. Eu sinto muita falta e eu admiro, assim, acho que vocês têm que continuar, né? Tá dando super certo. E acredito que hoje em dia também você consiga ter uma linha em comum, assim, dos clientes que contratam. Queria saber um pouquinho. Não muito, Renata. É uma coisa que vai variando de facas, assim, na verdade. Falando de pessoa física, assim, né, que geralmente quer fazer casa, coisas do tipo. Então, pode ter pessoa física que quer fazer uma loja, coisa assim, um restaurante, vou deixar de lado isso. Porque mais residencial mesmo. É mais residencial porque mesmo. Senão entra o DNA também da marca. Se mistura muito, assim, na verdade, em geral, são ou um casal jovem que vai ter filhos, ou quer montar sua família, tem filho, mas está mais no começo da vida, não muito, né, para ter dinheiro para investir e tal, ou é uma família que os filhos já estão tendo os netos. E daí o cara quer fazer, ou a mulher, enfim, não importa, quer fazer a casa para juntar a família que está indo embora. Entendeu? Então, o cara categorizaria quase nesses dois trechos, assim, né? Tipo, o Bernardo, ou se você fosse fazer uma casa agora, para juntar a família toda. Então, é essa pegada que acontece. Mas os clientes variam muito. Então, variam no sentido de ter uns mais expansivos, menos, mais fechados, mais abertos. Tem gente que fala, não, faz como você quiser. Tem gente que quer botar o dedo e tem um conselho da família para escolher cada... Isso não é mentira, tá? Tem um conselho da família para escolher cada um dos móveis que vão ser comprados e tem preferência de cada sofá da casa e tal, que é bem cansativo também. Então, realmente varia e também varia a questão de grana, assim, né? Então, tem os clientes super, ultra ricos e tal, e tem uns clientes que falam, não tem, minha grana é essa, não é muito, mas eu quero fazer uma coisa muito louca. Daí a gente abraça porque a gente também quer fazer essa coisa muito louca, né? Às vezes quando tem dinheiro, tem budget sem fim, é um problema, porque daí a pessoa te dá a liberdade de fazer o que quiser. Então, é uma coisa mais travada do que tem pouco que quer fazer uma coisa mais maluca. Como aquela casa inclinada que eu mostrei, tinha o elevador inclinado e tal. Então, realmente ainda é muito, muito variável isso. A gente tem falado muito não, né? Tipo, puta, se não encaixa aqui, como é uma organização grande e custosa por mês,
tem um mínimo, tem que encaixar, e fica abrindo uma exceção, falando, não, vou tomar pau aqui, vou pagar para fazer, mas ela vai fazer um negócio muito louco. Mas é uma caixinha de surpresa, sabe? Na hora que você começa a atender o cliente mesmo, você vai descobrir. Então, uns parecem ótimos e ficam péssimos, uns parecem péssimos, viram ótimos, uma coisa meio louca. Como que vocês conectam essa coisa do propósito do escritório com a voz do cliente, com essa visão de vocês sobre até que ponto o cliente é muito importante, as coisas, o que o cliente acredita, o propósito do cliente, vamos dizer assim. É porque eu também vejo o cliente, da mesma forma que a gente trabalha a nossa marca, né, de dentro para fora, eu também vejo o cliente muito assim. Eu acho que, por exemplo, na casa, a casa é muito de dentro para fora, né? Então, tem o cliente que... Boa aluna, hein? Propósito. Tem o cliente que ele, igual o Daniel falou, ele não quer pensar, eu gostei daquilo, me identifico com essa arquitetura e eu quero isso. E tem o cliente que também ele quer um pouco da história dele, ele quer essa conexão, né? Como que soma isso? Para mim isso é um lado assim, muito terapêutico, né, da arquitetura. Tipo, arquiteto é terapeuta do espaço mesmo. Então, juntar tudo é muito super, sensível, né? A gente leva muito em consideração assim, o cliente tenta entender bem a pessoa, sabe? A pessoa ou a família, né? Que geralmente é uma família, assim, fazer uma casa e tal. No sentido de... É uma das... Como eu falei aquela hora que a arquitetura a solução para um problema, né? De um jeito de construção com ação matemática, que eu vou dar uma solução, eles vão dar outra e tal. Mas o que eu chamo de problema são as variáveis. Então, tem um orçamento, tem um terreno, tem vista, não tem, como é a topografia, onde é a insolação, onde isso está inserido no contexto urbano, de campo, de praia, qual o sistema construtivo adequado, qual a legislação, enfim, todas essas coisas. Mas a mais importante é quem são os clientes, né? Quem são eles? Quem são eles é entender a fundo o que eles gostam, o que eles não gostam, como eu posso propor uma coisa que vai ajudar a isso ser mais bacana. Então, um cliente já um pouco mais velho que está fazendo uma casa para juntar a família, entender quem é essa família, o que eles gostam, entender o propósito dessa residência, por exemplo, que é juntar famílias, amigos, fazer festa, ficar perto dos netos, enfim, é esse momento, e a casa tem que responder a isso. Então, não adianta falar assim, vou fazer uma sala horrível que não dá para sentar todo mundo e os puta partão. Não, fica cada um num canto, é o contrário do que você quer. Quando é uma coisa bem tosca, assim, né, só para exemplificar mesmo. Não, a gente fazer uma puta área de convívio legal, os quartos têm que ser gostosos, mas não é um quarto com uma antessala e não sei o que, é um quarto mais compacto, cara. E para a parte social, que é o propósito dessa casa, como é que ela vai se relacionar. Eu não vou lá seccionar um monte de espaços, porque a gente quer que as pessoas se vejam e convivam. Então, há um cuidado todo, e a gente, quando faz a apresentação de estudo preliminar, na primeira apresentação, a gente apresenta toda a lógica do partido arquitetônico do projeto com diagramas e toda uma história bem verdadeira de como nasceu o projeto e a gente embute aí como a gente entendeu essa família e como a gente acha que isso vai ser um resultado bom para ele. Agora, quando o cliente vem e fala, não, eu gosto disso, eu quero isso aqui, que você faça, você fala, eu faço isso, eu faço o negócio do zero. Eu posso levar em conta as questões, mas eu fazer o negócio do zero, eu faço um copy-paste. E às vezes você fala, não, eu quero isso, você quer isso. Não é assim. Como que você consegue atrair os clientes? Assim, é mais pelo Instagram ou é educação? Como é que você se conecta com esse público-alvo? Atualmente, assim, como a gente tem muito tempo, né, de história, assim, 23 anos, ele é como 80% dos nossos projetos são espontâneos. Então a gente não sabe rastrear de onde veio. Cara, lógico, segue no Instagram, né? A pessoa segue no Instagram, segue no site, já viu publicações, mas não é, saiu na wallpaper, então veio por causa disso. E existem algumas indicações, mas são menos. Antigamente era muito por indicação e uma massa crítica que se formou quando a gente publicou bastante, né? Porque tinha muitas revistas. Você está numa revista tem uma chancela, né? Então você pega a revista, faz a revista. E ainda acontece, né? Tem uma chancela, tipo, um editor olhou e considerou bom o suficiente para estar lá. É uma espécie de uma chancela, né? Já o Instagram não tem muito isso, pode fazer o que quiser. Então, antigamente tinha um pouco mais, todo mundo essa massa crítica de vir através disso, de um projeto específico ou outro, mas atualmente a maioria é espontâneo e outros são tipo amigos do amigo, indicado por um cliente e tal, e daí a gente faz um papo e vê se tem a ver. Mas na prática, assim, do que procuram a gente fecha mesmo, algo como 30% dos projetos só. E aí não tem a ver, ou ficou caro, ou a gente dispensou.
né? Não acaba acontecendo dessa maneira, sabe? Tem uns que começam e daí não dá certo, né? Como aquele prédio que eu falei, que tá falando, nada disso me interessa, nada disso me interessa, então vamos trabalhar. Gente, eu vou abrir para a última pergunta. Boa noite. Quem? Cadê? Aqui. Eu. Aqui do lado. Opa. Boa noite, Fernando. Boa noite, Lu. Boa noite, Daniel. André Aqui. Bandeira falando Tá, aqui. então vai ter André, a tudo sua pergunta e vai ter mais uma, tá, gente? Tá bom. André Bandeira. Fernando, então você consegue definir que alguns fatores são mais importantes na formatação do seu projeto. Entre eles aí a questão do terreno, a questão do clima e a personalidade do cliente. E isso define mais ou menos quem você aceita como cliente, não aceita como cliente, que é uma condição que você alcançou hoje no mercado. Você tem hoje condição de recusar, aceitar e tal. Maravilha, né? Você acha, Lu, que esse posicionamento, esse branding que você faz, vai conseguir atrair o público que realmente você quer atender? É isso que define? É isso que vai trazer os clientes certos? E para você, Fernando, a questão é, realmente é isso que define o seu projeto? É o clima? É a personalidade do cliente? É isso? Não é isso que define a gente aceitar ou não o projeto, tá? Pode ser um terreno de 4 metros por 20, o cara é legal. Porque eu falo assim, qualquer projeto é legal. Claro. Fazer esse auditório aqui pequeno e tal, pode ser super legal. Porque o mais importante é o interlocutor. É uma pessoa legal, vai funcionar, deu esse match. Aí pode ser qualquer projeto, qualquer terreno, budget alto, baixo e assim por diante. Uma casinha de cachorro. Uma casinha de cachorro que a gente já fez também, por exemplo, exato. Então é muito mais o cliente, né, o interlocutor, A relação, o que o cara tá afim, o desejo, a liberdade de projeto, do que qualquer outra questão, sabe? A coisa que faz do terreno, dessas coisas, a gente leva em conta, mas não é uma coisa tipo, eu faço se for um terreno uau, ou se for um terreno ruim, não. Não, se for um terreno ruim, pode ser uma puta oportunidade de fazer um negócio legal. A questão é se o cara é legal, o cara, né? A pessoa é legal. Tem mais uma pergunta. deixa eu responder. Desculpa. O trabalho que a gente faz de branding, né, de construção de uma marca, ele não garante, né, não é fez garantido que você vai ter aquele cliente, mas o que ele é? É um caminho que você está seguindo na direção coerente com o que você gostaria. Fica mais clara a comunicação. Sabe aquela coisa da gente atrai o que a gente emana um pouco, assim, um pouco de física quântica? Eu acredito até que tem um pouco disso também. Porque quando a gente constrói esse DNA, não é assim, eu quero esse público, então agora eu vou fazer isso para conseguir esse público. Não, provavelmente não vai funcionar. É você construir valores que façam sentido para aquele público, que aquele público enxergue muito valor no que você está oferecendo e ele automaticamente queira fechar com você, sabe assim? Então, não é uma garantia, mas é um caminho onde você está propondo todo um conjunto de valores mesmo, de identidade, que vai causar essa identificação naquele tipo de público específico. Né? Fica mais clara a comunicação, então você considera esse público na hora de comunicar, você considera esse público na hora de atender, de criar, por exemplo, uma apresentação do seu projeto, de receber ele no seu escritório, porque é um conjunto de experiências que faz a gente topar ou não, né? A gente e mostra a sua preço, verdade, né? Não é só preço. Mostra a sua verdade. Exatamente. Né? E aí, verdade se identifica com outras verdades e... Não, e você proporciona coisas muito autênticas e que tocam o outro, sabe? Assim, a gente tem, rapidinho, né, 3 formas de consumir, que é o lado nosso simbólico, emocional e funcional. Quando a gente fala de preço, é o funcional. Então, isso aqui é mais caro, é mais barato. Só que 80% das nossas decisões são emocionais ou simbólicas. Então, tem muito mais a ver com o que eu imagino que eu vá ter através, por exemplo, do seu serviço, ou como eu estou me sentindo aqui com você, como você faz eu me sentir a respeito de mim mesma, como a gente se conecta.
Assim, a gente tinha mais um tema para hoje que era sobre a inteligência artificial, né, e como que isso impactar a identidade. Depois eu vou deixar um convite para vocês. Mas, assim, é mais uma razão para a gente olhar e ver que os valores que a gente está proporcionando, eles podem ser muito mais, tem a ver mais com essa experiência, com o propósito, com a visão, do que necessariamente com o produto final, sabe? Claro que a gente está falando aqui de projetos muito importantes, né, de escritórios, mas, assim, mas é isso, é um pouco mais a gente oferecer além do que só o produto e serviço, é mais a experiência que a gente está proporcionando. Valeu. Eu aqui, tudo bem? Boa noite, me chamo Gabriela. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou fã de todo mundo. Eu sou estudante de arquitetura ainda, estou no 8º semestre e minha cabeça bugou aqui agora com tudo isso que você mostrou. Por quê? Eu digo assim que eu já comecei velha, né? Comecei já com idade avançada de fazer arquitetura e meu esposo faz engenharia civil também, os dois estão nessa caminhada e ele me cobra muito falando da questão da identidade. Né? Eu e ele juntos a gente trabalha com móveis planejados, a gente tem uma pequena fábrica personalizada de marcenaria móvel sob medida e eu pensei que a arquitetura ia me levar para esse caminho, né? Agregar valor naquilo que eu já faço há 15 anos, que é marcenaria, móveis planejados. E aí, eu conversando com o meu professor no semestre passado, eu falei para ele, professor, que hora que isso vai incorporar de verdade? Porque eu pensei que eu ia abrir um showroom de móveis planejados, vender em Brasília, fazer parceria com arquitetos e está tudo certo. E não é isso. A arquitetura ela é muito mais do que tudo isso. Eu percebi que eu, como marcenaria, eu sou um grão de areia no meio desse universo tão grandioso que a arquitetura nos proporciona. E a gente tem muitas vertentes, né? E é sobre isso. Como que a gente se alinha e descobre aquilo que nós, de fato, temos de propósito para entregar a esse universo como grandes profissionais, grandes pessoas que solucionam, resolvem, idealizam, transformam a vida de outros seres. Que esse é o nosso papel como profissionais da arquitetura, né? E é isso. Em que momento eu, ainda como estudante, vou conseguir trazer essa identidade? Porque até então eu pensava que eu tinha que ter justamente isso, né? Eu seguir uma linha padrão. Eu sou minimalista, eu sou contemporânea, eu sou... Não sou nada disso, porque a gente viu agora que há diversidades, né, transforma vários lares, vários ambientes, várias localizações, várias regiões, e isso é fantástico. Então, vocês, claro, que estão aí há anos, que conselho vocês dão para mim, que ainda sou ainda um grão de areia na imensidão, encontrar de que forma que isso de fato incorpora essa identidade na arquitetura e que eu encontre de fato o meu propósito. Eu digo assim, não só eu, mas muitos iniciantes, né? E chegar no nível, claro que vai ser impossível de vocês um dia, né? Não, deixa eu então corrigir 3 coisas antes de você responder. Primeiro, você não começou velha, você começou. Então, assim, não coloque isso, não coloque isso no seu discurso. Ótimo, pode começar com 60, 80. Outra coisa, marcenaria não é um grão de areia no oceano. Marcenaria é um dos pilares. Então não coloque como se fosse muito pequeno dentro da arquitetura. Né? E terceiro, também não diga que você nunca vai ser igual a gente. Assim, coloca a gente numa posição que não existe. Não, vocês são meus ídolos, então, né? Eu estou aqui por referência de vocês desculpa, é só para eu corrigir então, olha, essa meu Deus, essa eu estou do lado dessa pessoa. Ai, Jesus, me aguenta. Eu concordo plenamente com o que você falou, Daniel. Ótimas colocações. E assim, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu queria fazer cinema. E meus pais falaram, você tá louco, você vai morrer de fome, tá? Pô, é o que eu faço, eu estava fazendo cursinho de odontologia, tenho meio de dentista, daí eu falei, você tem publicidade, jeito nenhum, já basta com seus pais, puta, tá, então eu vou fazer arquitetura, lá quando eu vi o manual da FUVEST, falei, isso parece legal, vou fazer isso e tal, achava que era uma coisa de exatas, então. Fazer arquitetura, não, eu falei, pô, preciso de alguma coisa. Aí, não, eu falei, é melhor fazer arquitetura e não ser arquiteto do que fazer odontologia e não ser dentista.
fala, é verdade, né? Você fica, pode fazer um monte de coisa e tal. Então, beleza. Eu só fui gostar do assunto no terceiro ano. Tentei experimentar das matérias. Meus pais falavam, o loucão lá, só dorme e tal. E aí, no terceiro ano, eu comecei a falei, pô, é legal isso aqui, demais, gostei. E no quarto ano eu comecei a fazer. E eu acho que assim, você se encontra fazendo, sabe? Você querer ter de antemão dogmas ou definições, ou para onde eu vou, para onde eu não vou, acho que é ruim. Acho que é legal estudar a arquitetura. Estudar no sentido de olhar o projeto, ler a respeito, olhar as plantas, se puder ir visitar. Está num lugar que não falta projetos incríveis, mas vai viajar, vamos ver os projetos importantes, prestar atenção, vou procurar a respeito dos projetos tá fácil, na internet, no livro e tal, e estudando eles, e sem se preocupar, esse é dessa linha, esse é daquela linha, gosto, não gosto, sabe, não é tipo rock, pop, eletrônico, sertanejo, não, faz tudo bons projetos que podem variar, como o do Tom Mendes que falou, com o Paulo Mendes da Rocha, que é um pouco oposto, Zaha, Foster, Niemeyer, não importa, entender os projetos, isso vai te alimentando de referências, que daí você vai encontrar o seu próprio caminho naturalmente. E pode ser através da marcenaria super, que pode, marcenaria é coisas incríveis, né? Tem um projeto do Shigeru Ban lá, que ele faz com os móveis, são os pilares da casa, coloca lá uma laje de madeira em cima, é uma casa incrível, assim, né? Então, dá pra você pegar o seu conhecimento já de 10 anos, né, no assunto aí, e mandar bala com ideias muito malucas, né? Mas para isso a gente tem que estudar sem grandes dogmas do tipo isso é bom, isso é ruim, sabe? Eu ia falar uma coisa do que ele falou da marcenaria tem a ver, de você ver dentro de você, da sua história, das experiências que você já viveu, do que você tem habilidade, talento, e juntando, sabe assim, olhar tudo aquilo e falar, eu tenho isso, aquilo. Legal, só de você ter consciência, sabe, desse caminho, por exemplo, você falou da marcenaria, que é um ponto importante. Você não só sabe trabalhar, como você tem um negócio nisso já. Então, de repente, você pegar como desafio, sabe, o material e a partir daí começar a investigar, de repente, projetos. Já seria um caminho bem autêntico, sabe, assim? Então, eu acho que é mais uma resposta de dentro para fora do que... Bom, gente, acho que... Mais uma. Mais uma? Tá. Pode ser? Pode, claro. Já são 9, tem 2 horas e meia de conversa, cara. Agora o resto é consultoria. Ele tá ali, ó. Marca, né? Um horário. Paga 50 pau aí na hora, né? Obrigado. Eu sou Eduardo, eu vim da Paraíba, sou da Paraíba, inclusive sou o presidente do CAL da Paraíba. Parabéns, ex-presidente. Sim, sei demais. Então vim inclusive porque está tendo um fórum do presidente aqui em Brasília. E eu queria fazer uma pergunta, meio que pegando essa identidade, né? Para fechar, para responder. Quando a gente fala de identidade artística, identidade cultural, identidade arquitetônica, a gente lembra de elementos. Se eu falo do acarajé, eu lembro da Bahia. Se eu falo do carnaval, eu lembro do Rio de Janeiro. Se eu falo de Paris, eu lembro da Torre. E se eu falo do seu escritório, eu lembro de quê? Assim, para você. Não tem a menor ideia. Eu realmente não sei, sabe? Eu vou te falar, a marca, na verdade, está no inconsciente do outro. Porque a gente pode fazer todo esse desenho. Mas então, mesmo que seja o emocional, assim, mesmo que seja, eu lembro de uma loucura, eu lembro do New Balance, eu lembro de quê? Assim, emocionalmente para você. Não, eu penso assim como para mim, é um parquinho de diversão doloroso, na verdade, né? Assim, com espinhos na montanha-russa, assim, no carrinho, mas que... Primeiro, eu tenho a sorte, achei como o Daniel, de trabalhar com 2 caras que são muito meus amigos, que é muito bacana, já que você divide a sofrência toda e divide as coisas boas, ganha um prêmio, vai falar seu sócio que ganhou o prêmio junto com você, lembra que você estava na faculdade, nunca imaginou que chegar aqui, ou ganhou uma grana, ou entra num projeto que ficou pronto e tal. Então tem esse lado positivo.
E o lado negativo também fica mais manso, porque você não tem que resolver a bucha sempre sozinho, você tem alguém para compartilhar e ajudar, né? Mas quando eu penso na minha história, é um pouco isso como a Luciana falou, do tipo, é um lugar para a gente testar coisas e fazer. Eu nunca enxergo como, minha identidade é, sei lá, meu projeto sempre tem arcos, sempre tem uma grelha estrutural, sempre tem uma solução estrutural. É muito mais uma coisa de faculdade entusiasmada, tipo, você está com meus amigos, vou desenhar um projeto novo e que vai ser construído de fato, sabe? A gente sempre fica empolgado, assim, quase como uma faculdade, digamos, vamos fazer um trabalho, só vamos desenhar e tal, agora não vamos fazer ele virar realidade, vamos convencer o cliente, isso aqui é a melhor opção. Eu fico triste quando não tem tempo para fazer isso, sabe? Quando o resto das coisas se consomem. Mas no emocional é isso, sabe? Muito mais do que o objeto construído ou uma coisa que se repita. Porque termina que esse emocional ele vai ser visto no objeto, né? Eu acho que as pessoas vão se identificar com essa identidade através... Espero que sim, né? Pelo menos em termos de referência, é assim que a gente se referencia quando é o seu escritório. Por exemplo, lá na Paraíba, as nossas referências são sempre vocês daqui ou alguém do Sul, né? Então as nossas referências estão aqui, não estão lá. Nossa realidade é totalmente diferente. E quando a gente busca essa referência, tanto seja de vocês dois, é através da identidade que a gente vê na obra, mas não física. Assim, assistindo, né, bem de pertinho, o feio, o trabalho dele, eu acho que quando ele fala do parque, como eu falei, na verdade, do parquinho de diversão, é que eu acho que é uma coisa muito prazerosa, né? Quando a gente está exercendo o nosso propósito, exercendo a nossa essência, aquele momento, especialmente esse que a gente entra no flow, que eu acho que é quando eles estão projetando, por exemplo, é uma sensação muito boa, né? E onde tudo parece que faz sentido, tudo ali está fazendo sentido. E eu acho que o Gol nele, mesmo que ele não pense a respeito, mas tem muito a ver com exercer isso, sabe? Então, o jeito deles exercerem o propósito deles tem a ver com investigar, com questionar, mas não quer dizer que é uma verdade única, né? É só o princípio deles, né? O processo criativo deles começa desse lugar. Eu responder também? Sim. Bom, eu acho que não existe uma resposta para essa pergunta. Assim, acho muito difícil conseguir identificar um elemento, como você colocou. E outra coisa que eu fiquei bem chateado com sua pergunta, porque eu sou baiano e você falou de carnaval e falou do Rio de Janeiro. Mas a identidade artística cultural, quando fala de carnaval do Brasil, infelizmente... Há controvérsia. Mas brincadeira, foi uma brincadeira, obviamente. Mas... Você contente com a cara? Olha, mas eu fiquei tentando identificar esse elemento. E um elemento que eu acho que está muito constante no nosso trabalho é a inconsistência no bom sentido. A gente tem uma linha de pensamento muito investigativa, muito crítica, só que apesar de tudo isso, a gente costuma dizer que os nossos projetos têm uma base muito pragmática. A gente procura tentar dissecar ou eliminar aquilo que a gente não acha necessário. Então, nesse sentido, os nossos projetos, pelo menos a nossa visão disso, é que é uma resposta pragmática e artística. Então, é um processo pragmático artístico, por mais que pareça incongruente tudo isso. E essa palavra processo tem a ver com o que a gente vê com a identidade da nossa marca. A gente entende o nosso conceito nosso conceito projetual não como um objeto final, mas como todo esse caminho que aconteceu para chegar naquele objeto final. E isso envolve desde o reconhecimento do cliente, da importância do cliente, processo construtivo, marcenaria, o pedreiro, o vidraceiro, o engenheiro, o cliente, o terreno, o clima, a cultura, a cidade,
é tudo isso fazendo parte desse bojo que é o resultado que a gente produz. Então, é muito difícil identificar, entendeu? Um elemento específico que eu consiga identificar a nossa empresa. Então, não te respondi, mas é essa a resposta. Não, mas pode falar, fica à vontade. Eu só vou fazer um convite, então, tá? Não vai abrir tanto. Se bem que a gente podia discutir só o seu projeto. Quanto tempo, Carol? Assim, 5 já. minutos? Pode, fica à vontade. Tá, então não vou abrir aqui, senão não vai falar. A gente ia comparar um pouco essa questão da identidade dos projetos, mais até, com a entrada da inteligência artificial, né? Como que isso impacta, né? O quanto que impacta e tal. Eu até fiz um teste, coloquei nos prompts do Midjourney, eu coloquei uma casa como que é inspirada no FGMS, e aí eu mostrei pro Fê, ele falou, sua casa aí não tem nada a ver comigo. Não, mas por um lado, dependendo, e assim, é engraçado porque você falando das coisas, da sua identidade, eu até capto um pouco. Eu até vou pôr lá, porque eu tô falando, né? Ó, essa eu pus do Kingo Kuma, gente. Mas assim, brincadeira de criança lá no Midjourney, tá? Só pela brincadeira. Essa foi uma casa que eu fiz, né? Que a inteligência artificial fez puxando uma identidade teoricamente do FGMS. E aí eu ia trazer o convite para o Fê discutir se ele acha que da onde a inteligência artificial tirou que essa é uma identidade. Aí eu fiquei pensando no terreno, como você chama? Implantação do terreno. Será que foi por isso? Sei lá, grama? Eu não sei, mas... Não pode aqui. Então, tem alguma coisa que leva a isso. Enfim, a gente ia falar sobre isso, mas não vai dar tempo. Então, eu vou fazer um convite. Eu vou dar uma aula sobre esse tema, sobre o futuro das marcas da arquitetura e do design, falando justamente sobre o impacto da inteligência artificial. E vou deixar o convite para vocês. Vai ser dia 5 de setembro, vai ser online. Eu não sei como que eu vou passar esse convite para vocês depois, mas eu passo, eu vou ver com a Carol. Entra no meu site, peraí, deixa eu pôr aqui. Essas daqui foram as brincadeiras que eu fiz lá. Ó, esse é o meu Instagram, o Lab Figaro, que é onde eu falo das marcas. E eu tô anunciando lá a aula. Então, quem quiser participar ou quiser me chamar no privado, eu explico como participar, mas eu vou deixar o convite aberto aqui, já que Pode voltar para falar desse assunto. Olha. Sempre. Mas a gente volta no Instagram do Casa Parque também. Depois você me manda e a gente sobe. Maravilhoso. Bom, gente, acho que é isso, né? Foi um espetáculo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Queria finalizar rapidinho, só agradecer a vocês dois, porque esse papo foi incrível, 2 horas e meia de bate-papo. E queria agradecer muito ao Casa Parque, tá? Porque é muito bom a gente ter aqui em Brasília uma empresa que tem pessoas que tem a cara atrás dessa marca, né? A gente se identificar. É muito importante o que o Casa Parque faz para divulgar a cultura, para divulgar a discussão. Então, muito obrigado, Ivana, tá? Muito obrigado, Carol. Renato, enfim, todo mundo dentro do Casa Parque por essa oportunidade. Muito obrigado pelo convite, foi demais. Faço Adriano Dias, que realmente um espaço especial, foi demais. Obrigado, gente. Obrigado, Casa Parque. Próximo. Vem, brigou. Agradeço também. Eu ia elogiar também o Casa Parque e essa iniciativa, porque realmente eu acho que é sobre isso. Isso é de marca.